Vamos então começar o nosso bate-papo já fazendo a live aqui no Instagram, no @NiraSantosLocutora. Compartilha aí pra gente poder chegar longe e você também concorrer a prêmios, hein? Ó quem já está comigo aqui, ó, Rodrigo Correia. E já vamos começar a falar do assunto, desmistificar, na verdade, a hipnose, na hipnoterapia. O que a hipnose tem aí de bom para oferecer e colaborar e te acrescentar numa terapia. Tudo isso e a sua dúvida a partir de agora aqui na Manchester e também aqui no @NiraSantosLocutora. Vamos lá. Prontinho? É isso, meu povo! Já estamos começando por aqui o nosso espaço aberto, né? Onde nós vamos ter aí o prazer de estar falando com você, ouvinte Manchester, e você internauta também, porque eu já estou aqui no @NiraSantosLocutora, né? Você que ainda não entrou lá, não seguiu, corra, siga e participe conosco. Estou de olho em quem vai participar lá para mandar para os nossos patrocinadores também que vão estar nos acompanhando para você poder estar concorrendo a prêmios. Aqui você concorre a prêmios só de participar. E por falar em concorrer a prêmios, estamos também aqui em nome da IDM Telecom, tá, gente? Meu amigo Idan está aí sempre acompanhando nessa parceria. E a IDM Telecom, você tem aí uma conexão de internet que não deixa você na mão, né? Estão comprometidos em conectar pessoas de maneira confiável, eficiente, e a equipe está empenhada em proporcionar aí uma experiência online excepcional para todos os clientes, seja no trabalho, lazer, estudo, entretenimento. Estão para garantir que sua conexão escolha a IDM Telecom. Descubra o que significa ter uma conexão verdadeiramente confiável. Conecte-se com o mundo ao seu redor sem interrupções. Não trata só de bytes e megabytes, não. Trata de pessoas. Ligue agora mesmo. 999369472. IDM Telecom, conectando pessoas. E é claro que você já fazendo a sua participação por aqui, tem a presença hoje no sorteio de Hiperpizza. Hiperpizza, que é a melhor pizzaria da cidade de Anápolis há 14 anos no coração da cidade. Ali na Zeneto Paranhos, Jundiaí, do meu amigo Gilberto, né, Gilberto? Um abraço para você. E ainda tem a tenda do Yakisoba, que estará também sorteando hoje deliciosos yakisobas aqui para você que participar. Localizada ali na Pinheiro Chagas e no Jundiaí, né? Márcia, Danilo, receba aí o meu abraço também. Ainda tem aquela meia elástica de compressão, no oferecimento aí do consultório do Dr. Antônio Fagundes, que esteve conosco no sábado passado, e uma garrafinha térmica Squeeze também do consultório do Dr. Antônio Fagundes. Feito aí as nossas apresentações dos nossos prêmios que nós temos hoje aqui no Entrevistas, eu tenho o prazer de estar apresentando aqui pela primeira vez aqui, mas já fizemos uma live através do NiraSantosLocutora e temos aí já amizade de alguns anos. E a presença dele aqui é muito interessante porque você pediu sim a alguns ouvintes devido à live passada que nós fizemos há alguns anos aí pelo nosso Instagram, sempre vinham me pedindo: Nira, vamos, Nira, traz aí, Nira, quero ver de novo o conteúdo e tal, ouvir. E eu trouxe. Deu certo a agenda dele, deu certo a agenda aqui no programa e hoje ele está aqui presente comigo e estaremos recebendo ele, que é advogado, é terapeuta, é pós-graduando em psicologia clínica, IPCC, hipnoterapeuta pelo Instituto Alberto Delissola de Hipnoterapia. É o Dr. Rodrigo Correia. Gente, o atendimento dele é com foco no desenvolvimento pessoal, tratamento da ansiedade, emagrecimento, fobias, vício de cigarro e também terapia de casal. É com ele que nós vamos falar a partir de agora. Rodrigo Correia, seja bem-vindo e obrigada por você ter
aceitado e ter a disponibilidade de estar conosco aqui hoje, Rodrigo. Eu que agradeço, Mira. E assim, eu agradeço não só o convite, mas também a possibilidade de poder desmistificar essa ideia da hipnose, né? Desmistificar a questão da hipnoterapia e poder falar algo que não é tão falado e é uma ferramenta tão importante aí para ajudar as pessoas a se desenvolver, né? Melhorar o desenvolvimento pessoal. É verdade. Rodrigo, quando a gente fala, eu lembro que quando eu vou tirar por mim e outras experiências que eu já sei também. A pessoa fala assim, hipnose, tenho coragem de fazer isso não. Hipnose, a pessoa vai aí nos hipnotizar, porque vê em filmes, vê em novelas, né, ver aí nas telinhas aí aquelas pessoas que são hipnotizadas e de repente soltam tudo da vida, ou então saem fazendo coisas mirabolantes, e não é bem dessa forma, né, Rodrigo? Então, o que acontece com a hipnose? Ela é muito antiga, desde o Egito Antigo, mas ela foi apresentada no Brasil não há muitos anos, e ela foi apresentada desta forma, né? Apresentada por filmes, programas onde a pessoa come cebola achando que é missão, Exato. Imita galinha, então fica parecendo que a hipnose realmente controla a mente da outra pessoa. Isso. Mas a hipnose é uma ferramenta que ela pode ser usada tanto para entretenimento, como é o caso da televisão, né? E alguns pontos que ela também pode ser usada na hipnose clínica, terapêutica. Alguns pontos que você vê em filme é verdade, mas a maioria que você vê lá é ficção. Ficção, né? Ficção. Mas o que é visto na TV é possível ser feito. Tudo que foi visto ali na TV, principalmente na época ali do programa do Silvio Santos, sim, o Fábio Puentes, né? O Bem Dormido, Bem Dormido. Então tudo aquilo lá dá para fazer. Mas a hipnose, além de ajudar, né, na parte do entretenimento, ela é uma excelente ferramenta para terapia. Mas a pessoa não vai ali dormir, desacordar e falar o que não quer e etc. Ela tem consciência o tempo todo quando ela está hipnotizada. Ela não perde a consciência. Ela não perde ali a noção de onde ela está, do ambiente, nada. Ela vai ser hipnotizada, mas com base na hipnoterapia, ela estará consciente daquilo que ela está fazendo ali. Sim. A ideia é que ela esteja sempre consciente, até mesmo para mudar o que ela foi ali buscar na hipnoterapia. Sim. Tem pessoas que ela, vamos dizer assim, de forma, para explicar melhor, ela se aprofunda muito mais do que outras. Então ela tem uma maior dificuldade de perceber, às vezes, o tempo, perceber toques e etc. Mas, por isso que é importante você procurar um bom profissional. Mas a pessoa fica sempre consciente, sim. O que você acabou de falar aí, nós precisamos pontuar mesmo, procurar um bom profissional. Então, antes de eu perguntar a respeito aí de como identificar esse profissional, fala pra gente o que é a hipnoterapia, Rodrigo. Então, o que acontece? A hipnose, ela é um estado natural da mente. Não são todas as pessoas que conseguem acessar, vamos dizer assim, acessar. Sim. E tem pessoas que conseguem acessar em um estado mais profundo. O que seria esse estado de hipnose? É um estado onde a pessoa fica mais focada, mais concentrada, ela tem uma imaginação mais apurada e ela também fica aberta às sugestões. A hipnose é isso, é uma pessoa ou a própria pessoa se autossugestionar, né, para mudar alguma situação no passado, no presente, ou até mesmo ressignificar a forma de ver algum acontecimento, né, alguma experiência ruim, etc. Isso. Bom, isso significa então que a hipnoterapia, a hipnose dentro da terapia, né? Essa definição assim, você deu uma definição básica, né? Agora explica pra gente assim, no que difere a forma de terapia com a hipnose das outras, porque você é formado aqui em psicologia clínica, né? E TCC, que é... Terapia cognitivo comportamental. Exato. Então, dentro da psicologia clínica, da terapia convencional, vamos falar assim, no que difere a hipnoterapia? Então, a hipnose, como eu dei o conceito, ela é uma ferramenta. Tá. Ela pode ser usada para entretenimento, ela pode ser usada para uma interação clínica ou terapêutica. Ela facilita a mudança no comportamento a partir do momento que a gente entende que o cérebro ele não sabe diferenciar a realidade e ficção de pensamento. Uhum. Então, uma pessoa que teve uma experiência ruim,
e ela teve os olhos daquela experiência de uma forma ruim, temos que analisar o porquê que ela teve essa visão e se tem como modificar essa visão para que ela possa ver de uma forma diferente. E a hipnose entra aí, porque ela aumenta o foco, a concentração, a imaginação. Sim. O cérebro não sabe diferenciar a realidade e ficção, e quando a pessoa está em um estado de hipnose, ela não apenas pensa no que está acontecendo ou o que aconteceu, ela vive mesmo. Então ela sente cheiro, ela sente toque, ela acredita que ela está naquele momento lá que aconteceu a situação. A situação pela qual ela procurou aí a terapia. Sim, por exemplo, está precisando. O exemplo mais fácil para entender a hipnose e como que ela funciona é o seguinte: uma criança de 4 anos que está ali com um pirulito na boca. Tá. Um adulto vai lá e tira esse pirulito à força. Mas ele atirou brincando. O adulto viu isso como uma brincadeira. Mas como que a criança interpretou isso sendo criança? Ela interpretou como algo que foi tirado dela, que naquele momento era importante. Então ela cresce com esse vamos dizer, um trauma. Né? Tem um medo do que as pessoas vão fazer agora. Elas tiram as coisas de mim. Vai tirar as coisas de mim. Não vai ser um caso isolado, mas são casos nesse sentido que vai sendo ali, vamos dizer, feito no decorrer da vida e que pode gerar esse medo, pode criar um trauma ou uma fobia. Então a criança, na visão da criança, tirar aquele pirulito ali, criou uma demanda emocional negativa, certo? Depois, quando cresce, a Nira Santos, já com a idade maior, ela não vai achar tão ruim tirar o pirulito da boca dela. Ela vai entender que é uma brincadeira. Mas o que aconteceu antes não foi visto com os olhos da Nira adulta, foi visto com os olhos de uma criança. Então cria ali uma demanda emocional negativa. A hipnose faz o quê? Ela retroage naquela data e revive aquela situação, dando uma nova interpretação para aquela situação, mas agora não mais com os olhos de criança, mas um olhar da Nira adulta. Aí faz a criança, lá na hipnose, faz a criança entender que aquilo lá não foi uma coisa para prejudicá-la, não foi uma coisa para poder traumatizá-la de forma alguma, foi uma brincadeira que aconteceu ali e ela não entendeu no momento. Sim, o nosso cérebro está sempre ativo a nos proteger. Então, proteger de quê? Proteger de tudo aquilo que gera demanda emocional negativa. Então, tudo que gera demanda emocional negativa, o cérebro ele tende a colocar um alerta para se afastar disso. Então, por exemplo, uma pessoa que tira o pirulito, depois a criança vai apresentar um trabalho na escola e acontece alguma coisa, todo mundo vai curtir ali da cara dela, ela vai rir, etc. Então, ela vai criando ali mecanismos de entender que, por exemplo, pessoas são perigosas, mas não é. A mesma coisa, por exemplo, quem tem medo de barata. Se você for analisar mesmo de forma consciente, a barata ela não pode fazer nada contra você. Mas como foi apresentada essa barata para aquela criança, né, pode ter criado, por exemplo, uma demanda emocional negativa e vai afastar ela sempre disso. Por exemplo, uma criança que está lá com 3 anos de idade, está uma barata aproximando. A mãe vem correndo, gritando, pelo amor de Deus, olha o bicho. E a criança, ela olha aquilo ali, olha aquele animalzinho ali. De terror. E ela fala, o cérebro vai gravar ali, ó, isso é perigoso. Por quê? Porque gerou uma demanda, uma tristeza, raiva, aumentou o cortisol, né? Então é todo um sistema que vai ser gerado ali para dizer, olha, isso é perigoso. Inclusive, você mencionou aí a barata, eu me lembrei de um vídeo que eu vi, eu não sei se você teve essa oportunidade, porque no Instagram a todo momento é oferecido aí vários assuntos. É só você falar perto do telefone que você tem medo disso ou já falou sobre certa situação, o Instagram vai oferecendo. O Instagram não, a internet, né, vai oferecendo aí a respeito do que nós estamos conversando. E o que aconteceu com esse vídeo? Eu percebi, eu vi a situação, era um homem que estava ali, um rapaz que estava ali fazendo uma refeição na cozinha, e a sua esposa estava filmando, conversando alguma coisa com ele e de repente apareceu ali uma barata no chão. E ele viu aquela barata. Você chegou a ver isso, Cláudio, no coisa? Chegou a ver aquela barata e ele, assim, meio que como se ele estivesse vendo uma onça vindo para cima dele, um leão, uma coisa assim, uma cobra, uma coisa bem perigosa. Ele começou a se afastar, querer levantar, segurando na parede. E a esposa ria, né? Era uma chacota muito grande. Ela colocou esse vídeo na internet, ele gritava assim, de uma forma que como se ele estivesse vendo um horror mesmo. E tira daqui, tira isso daqui. E ela, calma amor, vou tirar não sei o que. E olha, gente, com medo daquela baratinha ali e tal. E aí nos comentários virou aquela chacota, né? Porém,
Como eu já havia lido muito a respeito disso e lhe conheci, quando eu lhe conheci também, eu mudei a minha percepção de visão com relação a esse tipo de coisa, eu não consegui ver graça naquilo, sabe?
Então, a ansiedade, ela pode ser controlada. A respiração é uma das formas de você conseguir trazer consciência para o ar, porque quando você respira, você oxigena o teu cérebro. Né? A consciência ela é muito pequena, próximo ao tamanho do nossa parte emocional. Mas a gente consegue controlar. Então vamos fazer um resumo aqui para quem está ouvindo e tem ansiedade. Não gaste energia com aquilo que você não tem controle, ou seja, passado e futuro. Gaste energia apenas com aquilo que você pode fazer alguma coisa, que você pode resolver, que você pode mudar e que na maioria das vezes isso está no presente. Então, na maioria das vezes quando a pessoa ela está ansiosa, ela está vivendo em excesso do futuro, ou e passado, né? Porque as pessoas falam que o passado é a pessoa depressiva. Não, quem tem depressão pode ter ansiedade também. Mas o que vai fazer você controlar essa ansiedade? Entender que você tem que viver mais no presente do que no futuro. O futuro ele só tem que estar na sua mente como opções, mas que pode nem acontecer. Sim. Então, gaste energia apenas com aquilo que você pode controlar, que você não pode controlar, que você não pode mudar o resultado. Não gaste energia com isso, não fique pensando, e isso é um hábito. É uma questão de você fazer um dia, fazer 2 dias, se policiar. A hora que você perceber que está pensando em algo que, lá do futuro, por exemplo, o marido saiu de casa, tem 1 hora que ele não quer ter chegado e não chegou. Aí já começa, nossa, meu marido está me traindo, o que meu marido está fazendo? Onde ele está? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele morreu? Relaxa, gente, notícia ruim chega rápido. Eu trabalho na área da saúde tem 12 anos. Chega primeiro que... A família chega primeiro no hospital do que o próprio SAMU ou o bombeiro. É engraçado, porque a notícia chega rápido. Relaxa. Se acontecer um acidente, qual é o controle que você tem sobre o que aconteceu? Sobre aquele momento. Não tem, então relaxa e procura fazer o que você tem que fazer. É difícil, né? Mas é difícil no caso relaxar, mas pelo menos mantenha o foco no pensamento racional. Racional, porque o que acontece? Na maioria das vezes nem aconteceu o acidente. Ou nem é tão grave quanto você imagina que seja. Só que aí você para pensar, tá, mas se tiver acontecido um acidente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é esperar para ver se vai chegar uma notícia, né? Isso. E eu vou começar a agir daí para frente. E pode nem chegar, pode ser que a pessoa chegue lá com um buquê de flor, uma surpresa, etc. Não e a pessoa sofreu à toa. É verdade, então, Rodrigo. Uma coisa importante para viver bem e controlar a ansiedade é ter pensamento positivo. A gente pode até ampliar isso para tenha fé. Calma, né? Se você é uma pessoa cristã, tenha fé. Se você não é cristã, pelo menos tenha pensamento positivo. Porque o pensamento positivo já é comprovado cientificamente que ele pode te ajudar no controle do estresse, no controle da ansiedade e fazer com que você viva bem melhor. Rodrigo, no começo do nosso bate-papo, nós falamos aí a respeito de procurar um profissional que seja, obviamente, sério para fazer aí o tratamento da hipnoterapia. Porque, infelizmente, em todas as áreas, em todos os campos profissionais, tem aqueles charlatões. A gente vê, às vezes, até pessoas que não conseguiram se formar médicos e exercem ilegalmente a profissão da medicina, né? E isso, a pessoa que procurou esse determinado cidadão, com certeza se livraria disso se fosse uma pessoa que tivesse o cuidado de estar checando com quem ela vai se consultar, com quem ela vai fazer uma operação, uma cirurgia, né? Acontece, por vezes, as pessoas que vão, principalmente em tratamento estético, está acontecendo muito isso, né? As pessoas procuram aí um tratamento estético, quer fazer aí uma harmonização, quer tirar ali um culote, quer fazer uma lipo, ou quer colocar ali um preenchimento no bumbum, e acaba se tornando um pesadelo, porque não era aquele profissional correto, não tinha a formação correta para estar fazendo aquilo ali. Não é diferente com a hipnoterapia. Como é que nós podemos identificar quem é realmente assim um bom profissional de hipnoterapia para poder estar procurando tratamento? Mira, é bem complexo isso, por quê? Primeiro porque a hipnoterapia ela não tem uma regulamentação, ou seja, diferente, por exemplo, eu como advogado, se a pessoa quiser investigar se eu realmente sou advogado, ela entra lá na OAB Goiás e vai puxar lá meu nome e vai encontrar e vai saber que eu sou advogado. Na hipnoterapia, não dá para saber se a pessoa ela é hipnoterapeuta ou se ela aprendeu em um cursinho de 2 dias e está aplicando isso. Sim. Né? Mas o que eu poderia dizer? Primeiro, se o hipnoterapeuta ele te promete cura, corre. Não existe isso. Eu vou te curar de tal coisa.
para começar, curanderismo no Brasil é crime. Então, se a pessoa está te prometendo cura, corre fora. Se o hipnoterapeuta está falando sobre energia quântica, essas coisas, também corre fora. Filosofando ali. O que a gente vai entender sobre o hipnoterapeuta? Quando ele fala coisas baseadas, né, em artigo científico ou ciência. Como que eu vou saber isso? É importantíssimo e é necessário para que o paciente tenha lá os resultados, o conhecimento. Sim. Então, por exemplo, na minha primeira sessão, eu vou ali fazer uma anamnese, mas eu vou fazer uma psicoeducação explicando tudo para a pessoa o que é a hipnose, o que é a hipnoterapia, com que base na neurociência isso tem, como que funciona no cérebro, etc. Aí você falou uma palavra, neurociência. Inclusive, nós já tivemos aqui falando sobre neurociência na nossa programação. Então, é com base na neurociência que também acontece aí o estudo da hipnoterapia, né? Sim, tem bases, inclusive tem artigos científicos sobre a hipnose. Falou sobre as crenças e tal, limitantes que fazem aí parte também do tratamento, né? Sim, o que acontece? A neurociência ela vai trabalhar ali a parte do cérebro, né? Como que funciona. Isso. Na hipnoterapia, a gente meio que mascara esse conhecimento para ficar uma forma didática, para explicar melhor. Né? Porque a neurociência ela não vê a criação do inconsciente, do consciente, né? Essas coisas. A gente na hipnoterapia traz com base ali em Freud, etc. Mas o que é importante a pessoa entender? Primeiro, eu iria em um terapeuta que eu percebo que ele tem outros pacientes que têm depoimento sobre bom atendimento, ou seja, indicação. A maioria dos meus pacientes, ele vem por indicação. Por indicação. Né? Então, se você percebe que não tem indicação, que não tem pacientes que realmente falam que teve resultado positivo, também é uma coisa mais complicada. Uhum. Né? Mas, infelizmente, não vem etiquetado e, às vezes, tem que ser na sorte mesmo. Mas, na primeira sessão, você já percebe. Você já consegue perceber. Uhum. Então, se a pessoa está te prometendo cura, não vai nisso. Não fica naquela... Tem pessoas, por exemplo, hipnoterapeutas, né, que a gente vê na internet, que prometem, por exemplo, cura de doenças que não tem base científica para isso acontecer. Dentro da hipnoterapia. Então vamos lá. Hipnose não cura nada. É só uma ferramenta para auxiliar, né, na parte da terapia, para você melhorar e facilitar você encontrar novos resultados. Então, inclusive, conceituando ainda mais aqui a hipnoterapia, é isso. A hipnoterapia é a mesclagem ali da terapia com uma ferramenta específica à hipnose. Igual TCC, terapia cognitivo comportamental. É uma terapia com uma ferramenta que chama TCC. Tá certo. E antes, então, são 9h27, vamos ao nosso intervalo, Cláudio, para a gente voltar já falando mais sobre isso e lendo. Aqui tem um monte de gente, eu vou ouvir alguns áudios aqui para ver se a gente já solta no próximo bloco. Vamos lá. Você está no ar. Tava sem som ali, a menina eu devo na hora de ter colocado ali o encaixado o telefone, eu apertei e ficou sem som. E eu tenho, sinceramente, os melhores ouvintes. Ela, mira, corre no Instagram. Só que eu olhei de novo, aí eu fui lá e realmente estava sem som. Ó, tem a hipnoterapia indicada para libertar memórias traumáticas dos medos e bloqueios. Eu vou perguntar isso para você, Sebastião. Dia 25 de maio, sábado, na inauguração do Salão de Eventos da Estância Nobel. Mira, acredito e sei que é muito séria a fobia, Mira. Conheço uma pessoa amiga que chegou a desmaiar de verdade, Mira. Por favor. Ali é a minha pitada. E aquele cara assim que sofre daquele esquema de se espalhar, tranca a porta da casa, tá lá na porta, fala, será que eu tranquei? Volta lá dentro. É um sintoma de toque. Pra ver se eu... Não, tem que conferir. Aí você tá lá fora de novo, fala, será que eu tranquei de novo? Você volta pra conferir. É um sintoma fortíssimo de toque. Inclusive você pode ver... você? Você pode ver se tem outros sintomas de toque. Né? Por exemplo, gostar das coisas muito organizadinhas, muito certinhas. Isso, e assim... Eu tenho um defeito, então eu já falei pra mim. Eu penso rápido, então se eu penso um monte de coisa, eu tenho um monte de coisa pra falar pra você. Então se eu tenho aquela ansiedade de querer falar rápido, falar pra ver se eu libero o espaço da mente, tá entendeu? Seria bom, né? Não tô falando pra você fazer autodiagnóstico, porque isso aí é bom você procurar um psiquiatra. Mas dá uma olhada pra você ver os sintomas de toque, pode ser muito toque. Mas pode também não ser nada. Pode ser algo normal, né? Um medo, por exemplo, pode até ser uma crença
Vamos supor que na infância sua mãe sempre falava, olha, será que fechou a porta mesmo? E aí você cria esse Não, esse assim, alerta. agora pra você ver o carro, eu já deixei meu carro aberto lá embaixo. Tá aqui em cima assim de boa. Aí eu chegar falando meu carro aberto, e já teve vezes de eu chegar lá, voltar umas 2, 3 vezes lá pra ver se tranquei. Mas pode ser toque. Mandei um áudio que você pode rodar. Os áudios que eu mandar na janelinha. Você mandou no seu nome É, mesmo? naquela que eu fixei lá. Mas isso te traz um transtorno muito grande? Não. Um pouquinho. A gente pode falar sobre... Tem uma bala dentro na cabeça dele. Tem. Por conta de uma comemoração de ano novo na Praça do Manuel. Aí, Eu sempre pensei nisso, tipo, se for cuidar pra ele cima, é assim. onde é que cai esse estranho? Pois é. Então, eu falo, pois é. É porque aqui a gente fica, quem fica no Instagram, às vezes ouve aí os nossos bastidores, quando a gente não fica sussurrando aqui. E ouve, não é? E o Cláudio ainda, né, que sempre é um colaborador aqui, ele nos intervalos vem, bate um papo aqui com a gente, com os nossos convidados, e isso não foge desapercebido. Eu tenho uma ouvinte que mandou o áudio aqui antes, porém, deixa eu mandar abraço aqui, o bom dia. Bom, tem gente que manda só o bom dia, e eu não tenho como mandar o bom dia completo com o nome da pessoa, porque não tem identificação aqui, mas vamos mandando bom dia para quem se identificou aqui. Bom dia, Nira Santos, estou na sintonia. Letícia Neves, do Residencial Ipanema, abraços, Letícia, obrigada. A Lucília Maria de Oliveira, do Jardim Tesouro, está aí também na sintonia, né, Lucília? Beijo para você. Tem áudio aí? Você pode colocar pra gente? Essa daqui é a próxima, é a Franciele Rolindo, dos Santos Dourado, do Parque das Primaveras. Bom dia! Bom dia, bom dia. Um abraço para todo mundo aí da rádio, em especial para o meu hipnoterapeuta do coração, Rodrigo, que me ajudou num momento muito difícil. E assim, ficou pro coração, gente. Muito, muito, muito bom. Excelente profissional, viu? Parabéns, viu, Rodrigo? Por essa oportunidade que você está tendo de mostrar seu trabalho, que é maravilhoso. Pronto. Que lindo, né? Que bom, hein? Nossa, Ó, o testemunho já. E tá sumida, hein? Franciele. Ai, a Franciele mandou aí o testemunho dela, né? Então, o bom dia vai para o Seninha também, o Ronan Teixeira, do Jardim Petrópolis. Abraços a Sheiliane Barbosa, do Nações Unidas, ligadinha, está participando, sim, todos que participam aqui estão participando do sorteio. O Gabriel Almeida, do Residencial Premier Bela Vista, também está participando, mandando abraço para todos de lá. Temos a Sinara Alves Vilela, da Vila Jaiara, e com alguns sintomas como ansiedade e tics, a hipnose ajuda? No caso, eu acho que tique é um sinal, que chamam tics, mas é um sinal de toque, né, o Rodrigo? Ela está perguntando nesse caso se a hipnoterapia, a hipnose ajuda nesse sentido. Nesse caso aí, pode ajudar, né? Tem que avaliar melhor, fazer uma anamnese para ver Sim. o que realmente está acontecendo. E eu indicaria também procurar um bom profissional na área de psiquiatria para ver. Pode ser algo simples, mas pode não ser. Mas Tem a que ter o ansiedade diagnóstico. é sempre bom ter o diagnóstico. E é interessante isso daqui falar, porque o profissional de hipnoterapeuta, ele não tem competência para dar diagnóstico, tá? Então se alguém já é Mais outro um ponto, gente, mais um ponto. Ele não pode falar, olha, você tem toque ou você tem ansiedade, né, generalizada, etc. Não No pode. caso, você tem que procurar uma pessoa, a não ser que o próprio, igual você está no ramo da psicologia também, né, um psicólogo, e já tem aí esse curso para poder fazer aí a hipnoterapia. Então, você, na psicologia, o que a psicologia pode diagnosticar numa pessoa, você já pode também fazer isso, é isso? O que acontece? Na maioria das vezes a pessoa já vem com o diagnóstico pronto. Só que às Eu vezes, tenho isso. Só que às vezes o diagnóstico ele não foi feito por um profissional. Então é o achismo. Entendi, é o tal do achismo. Então quando a pessoa Tem chega um lá, laudo lá, não se tem um for o laudo. caso. Mas quando a pessoa chega desta forma, eu já começo a trabalhar em cima do que ela está me relatando. Né? Mas eu não, em momento algum, eu vou falar, olha, você tem tal coisa, mesmo eu tendo certeza. E eu não faço. Como É só profissional. porque ela chegou relatando, Isso. em cima daquilo que ela está te relatando, você vai trabalhar. Sim, mas eu sempre que eu percebo que a pessoa realmente tem algum transtorno, que a maioria às vezes não tem,
principalmente o TDAH. Aham. Todo mundo hoje tem TDAH, mas não Hoje tem. a desculpa virou desculpa, e infelizmente, temos que colocar essa palavra na frente, virou desculpa, porque qualquer pessoa hoje que até comete crimes por aí, entrou em surto. Infelizmente, as pessoas estão fazendo isso, né? Entrou em surto a pessoa, coitado, entrou em surto, foi lá e matou a ex-mulher porque ele entrou em surto, não aceitava a separação, mas foi um surto. Infelizmente, está sendo usado muito isso, e o TDAH, coitado, tem sido aí refém dessa história. Sobrenome das pessoas está virando, né? Ó, o Sebastião Flores Sobrinho está no Recanto Sol, dando aquele bom dia, dizendo que a entrevista está sendo muito boa. Temos aqui também a Gleiciane Ohana, do Vivian Park. Ela perguntou assim: a hipnoterapia é indicada para libertar memórias traumáticas dos medos e bloqueios? Sim, totalmente. Essa aí sim é uma boa finalidade para utilizar da hipnoterapia. Sim. Então, foi aquilo que a gente estava nos falando, né, antes. Às vezes a criança ela tem uma interpretação do que está acontecendo no ambiente das pessoas, e que quando adulto a gente vai analisar e ver que não é bem assim. Então fica aquela emoção presa ali mesmo, e a gente volta ali e faz a famosa ressignificação, que mais na verdade é a gente utilizar uma parte do nosso cérebro que é a neuroplasticidade do cérebro, que é se adaptar a uma nova realidade, vamos dizer assim. Tá. O Ricardo Pereira está no Jardim Santa Cecília, dando aquele bom dia. Eu tenho perguntas aqui que estão para todos os lados. Vamos ter que ter paciência aqui. Tranquilo. Todos os lados. Tem aqui alguns áudios que eu ainda vou ouvir para poder passar no ar, tá, gente? E tem... bom dia. Tem um filho de 8 anos que tem muita dificuldade de concentração. O senhor consegue ajudá-lo com a hipnoterapia, neste caso? O que acontece? Acho que ele não tem um foco ali, né? Então, o melhor a se fazer é levar essa criança em um bom psiquiatra. Tá. Primeiro, passar por um psiquiatra. Sim. Por quê? Porque pode estar acontecendo vários fatores aí para ele não estar tendo, né, esse foco. E a hipnoterapia, na verdade, ela não se aplica muito a tratamento de crianças. A criança, ela precisa, às vezes, vamos dizer ali que ela não tem nenhum transtorno, ela não tem TDAH. Uhum. Eu, por exemplo, se a mãe me procurasse, eu atenderia a mãe e falaria para ela, para entender como que é o ambiente dessa criança, né? Porque, por exemplo, pode ser uma criança que não tem horário para dormir, nem horário para acordar, pode ser uma criança que não tem horário para comer, pode ser uma criança que não esteja praticando atividade física, pode ser que esteja comendo alimentos errados. Uhum. Então, tudo isso influencia no foco na concentração. Pode ser que... Porque o que acontece? O que vai gerar foco e concentração em qualquer ser? Aquilo que gera algum tipo de prazer. Então, pega uma criança de 8 anos que fala, por exemplo, que não tem foco e coloca para jogar videogame. Às vezes joga 10 horas de videogame seguido com foco e concentração. Mas coloca para estudar. Não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque aquilo ali não gera nenhum tipo de prazer. De prazer. Então, o que acontece? É um pouco de educação mesmo para explicar, e não é tão fácil assim, eu sei, que aquilo ali é obrigado a ser feito mesmo que não gere prazer, por exemplo. Até adulto tem isso. Quantos adultos aí sabem que precisa ser feito, mas por não gerar prazer não faz, porque não gera prazer. Nesse caso aqui, eu conheço a criança, os pais são divorciados, né? E não foi uma coisa muito boa, não foi assim amigável, teve muitos atritos, e inclusive ele vivia com a mãe e queria ficar com o pai, aí teve que ter todo aquele trâmite, e hoje ele está com o pai. Então essa criança de 8 anos que não tem essa concentração que foi mencionado, então é exatamente essa situação dela. Isso pode ter dado como fim para não ter essa concentração, Uhum. Pode ser um meio, né? Pode ter fortificado, igual eu falei, pode ser um transtorno, né? Mas pode não ser. Mas eu indicaria que levasse então essa criança, pelo que você relatou agora, Uhum. em um psiquiatra específico, né? Na parte pediátrica. Na parte pediátrica. Porque não podemos clinicar. Eu, por exemplo, não clinico nessa área. Não vou pegar, porque é totalmente diferente Com o atendimento com crianças, uma criança. né? A partir de que idade, Rodrigo, você, no seu caso, com a hipnoterapia, você começa a atender? Tem alguma idade específica? Olha, eu gosto de atender acima ali dos 20 anos, 25 anos. Mas, em algumas situações, eu atendo. Dependendo do assunto. Isso, antes. Por que eu gosto de atender? Por questão da consciência.
Inclusive é bom e interessante saber que o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que está ligado à consciência, à racionalidade, ela só é formada, terminando, né, de formar aos 25 anos. Então, uma pessoa que antes dos 25 anos, vamos dizer assim, que ela ainda não tem essa racionalidade, ela não tem essa consciência como às vezes o pai e a mãe esperam da criança. Então, imagina uma criança de 8 anos de idade. Então, essa criança de 8 anos de idade, em específico, ela não só tem, mas ela precisa, sim, de passar ali por um acompanhamento para entender o que aconteceu, que às vezes não entendeu. Às vezes está desmotivado por que acontece? A criança, ela não tem esse discernimento de entender que o pai fez com a mãe ou que a mãe fez com o pai e que eles se divorciaram. Uma coisa que eles querem é os pais juntos e felizes. Isso. Né? Então, às vezes isso realmente pode criar ali algo para atrapalhar a criança a ter foco, concentração, motivação, né? Vontade mesmo de fazer as coisas. Entendi. Então, perguntando se a ansiedade pode ser a mãe da depressão. Se você tem Olha, esse conceito. Não diria. Ansiedade, eu poderia conceituar a ansiedade da seguinte forma. A ansiedade é medo daquilo que você não tem certeza. Inclusive, é irmã do medo a ansiedade. Vamos dizer que... Se for para ter um parentesco aí, é irmã do medo. É do medo. São faces opostas da mesma moeda. Mas esse medo, na maioria das vezes, ele está ligado ao futuro. Já a depressão, a pessoa ela vive mais por questão do passado. O que aconteceu no passado, ela fica revivendo aquilo. Mas é importante estaciona naquilo. Entender que a ansiedade, você às vezes consegue controlá-la sem medicamento, né? A não ser que seja TEG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Aí sim você vai procurar ali um remédio, e esse remédio tem que servir de muleta. O que é isso? Não vai viver tomando remédio pro resto da vida. Você vai começar a tomar o remédio para controlar a ansiedade, para você fazer o que precisa ser feito. Essa frase aqui sempre vai ter. Se você não fizer o que precisa ser feito, não vai ter resultado que você está esperando. O que acontece com a depressão? A depressão ela tem mais sintomas físicos, né, neurológicos mesmo. Então ela é mais complicada realmente de você fazer o tratamento. E ela, no meu ver, ela precisa sim de parte medicamentosa. Mas se fosse ligar, seria isso. Seria a ansiedade mais ligada ao medo do futuro e a depressão mais ligada ao que foi feito, ao arrependimento. Nossa, eu podia ter feito isso e fiz aquilo. Por que eu fiz isso? Então é uma cobrança muito grande do que foi feito. E a gente precisa entender que o passado não volta mais, não tem como tocar. Olha o nome, passado. O problema é que isso diminui hormônios e a pessoa realmente, igual eu estou falando, ela fica para baixo mesmo, não consegue viver o presente. Então procure ajuda. Tem que procurar, né? Eu achei engraçado aqui, eu tô rindo que a Belchior mandou assim: até o Romeu, minha calopsita, tá participando do programa. Sabe, Belchior mesmo. Eu tenho aqui, Rodrigo, deixa-me ver agora o pessoal do Instagram. Mandar aqui abraços para quem está no Instagram. O Bruno Pimenta. Aí temos Flores. Eu vou ler o nome dos perfis que estão aqui, gente. Bom dia, Nira. Bom dia, doutor. Flores. Não sei bem quem é. E as fotos são bem pequenininhas, né? Então a Sinara está por aqui também. A Belchior também está em todos os lugares. O Marcos está por aqui também. O Bruno dizendo assim... Como é que é, gente? Tá. Não, ele tá dizendo disso aqui, você acredita? Ele falando assim que tá ao contrário, se é para confundir. Não! É porque acontece, a tela tá ao contrário, aconteceu das letras ficarem ao contrário. É por isso que ambulância, carro de polícia, tudo está escrito para quem está em frente a eles ali, ao contrário para quem vê no retrovisor. Ilusão de ótica, né? O Cláudio, o jogo de espelho ali. O Bruno dizendo assim, o que é isso, gente? Ele está falando, ele reparou, o Bruno, tem alguma ligação? Tá assim, falando que a camisa também está com os dizeres ao contrário. Ele está preocupado com as letras que estão aparecendo ao contrário. Aí ele diz que parece que está no espelho, com o efeito espelho. E está. Está realmente, fica, né? Porque a gente faz pela câmera frontal e isso acontece mesmo. Cleiton, bom dia para você. Ainda temos aqui... ele falando assim, será que pode, que não pode... como é que é?
Eu não entendi, não. Eu vou perguntar em off para você, porque aqui no ar não está dando para eu entender. Tem um monte de gente para mandar alô, viu, Bruno? Um abraço aí a Erília, né? Advogado Erilial. Tá tão pequenininha essas letras. Gleiciene está por aqui. Ela estava avisando, inclusive, no início da nossa live, estava sem áudio ali e ela avisou aqui, a gente já foi lá e já corrigiu, né? O Jardel, que está curtindo. Bom dia, Jardel. Obrigada aí. O Elias, o Paulo, a Letícia dizendo que o assunto que nós estamos abordando hoje é bem importante. O doutor Antônio Fagundes, que estava conosco no sábado passado. Ele, bom dia sempre, as melhores entrevistas. Bom dia, doutor. Inclusive, hoje tem meia elástica de compressão e também uma garrafinha squeeze térmica do oferecimento aí do consultório do doutor Antônio Fagundes. Eu agradeço mais uma vez. A Associação dos Sonhos, é isso? Tá aqui também, entrou e está conosco. Tem uma associação de sonhos, para você ver, Rodrigo. Eliomar, um abraço. Ainda temos aqui, nossa, são muitas pessoas, gente. Eu vou ver se tem alguma, muita gente dizendo, tem ansiedade, eu tenho ansiedade. E como funciona a questão de traumas na infância? O senhor consegue, em uma consulta, chegar à fonte do problema em tratar esse trauma gerado há anos? É uma das perguntas aqui do Instagram. Boa pergunta. Inclusive já é um ponto importante para ver aí quem é o bom profissional. Ela colocou, eu sou seu fã. Que bom. A ideia da primeira consulta é não fazer a sessão de hipnose. Eu sempre trato a questão de explicar como que funciona. A anamnese, explicar como que funciona, tirar todas as dúvidas. Por quê? Porque isso pode influenciar na hora ali da sessão da pessoa acessar bem a hipnose, vamos dizer assim. Né? Sim. Então, nesse primeiro momento, a gente faz essa anamnese, faz uma psicoeducação e em segundo momento podemos fazer a hipnose. E com certeza, se você for uma pessoa acessível, né, à hipnose, vamos dizer assim, sensível a isso, dá para resolver em uma sessão. Tem isso também, né? Tem. Existem artigos científicos que comprovam que nem todo mundo consegue acessar esse estado de foco, de concentração, a ponto de dizermos que está em um estado de hipnose. Porque às vezes a pessoa ela é meio reticente, né? Ela fica ali resistente. Eu vou, mas não acredito. Precisa ter pelo menos um grãozinho de fé que vai dar certo, é isso? A pessoa, primeiramente, ela precisa querer passar pelo processo. Tá. Segundo, a gente já faz essa anamnese, essa psicoeducação para tirar todas as dúvidas, porque aí a pessoa às vezes fica mais segura. A pessoa ela precisa acreditar para entrar? Não, mas ela precisa querer passar e seguir instruções, né? Seguir ali o que o profissional está falando. E algo interessante, toda hipnose é uma auto-hipnose. Olha para você ver. Ou seja, a gente tem em mente aí, né, no senso comum, que eu vou hipnotizar a pessoa. Não, eu simplesmente vou guiar essa pessoa para acessar um estado que já está lá, só que ela não costuma acessar normalmente. E agora eu vou entrar nesse ponto aí, porque eu me surpreendi com isso. Sabe que as lives que você fazia muitas lives, e uma delas você fez assim, tipo, como se você tivesse chamado as pessoas que estavam na sua live para fazer aí uma hipnose em grupo, né? E eu não acreditei naquilo não. Olha, eu vou te falar aqui agora, ao vivo e a coisa. Eu falei, gente, mas pelo Instagram, eu olhando uma live, mas jamais. Olha só a situação. Você pediu que nós ficássemos num lugar confortável, de preferência na nossa cama, no nosso quarto. Se quisesse ficar deitado bem, mas desde que estivesse bem confortável. E assim a gente foi fazendo, né? E você começou a descrever situações e falando que aquilo pelo menos ia trazer um relaxamento pra gente, né? Então eu lá, assistindo o Rodrigo, e de repente eu só acordei. Aí eu fiquei assim, gente, que pecado. Falei pro Rodrigo que eu ia participar da live dele, participei, foi de nada, não vi nada que ele falou. E tô ali, ele começou a falar, eu lembro da parte que você falou assim, né, visualiza ali um ambiente, você sugestiona mesmo pra gente, e nesse ambiente tinha uma escada,
suba agora a escada. Eu não sei que fim que levou a escada, porque foi só a escada que eu me lembro. Depois da escada acabou. E aí depois eu acordei com você falando assim, você falou assim, e agora todos podem me dizer qual foi a sensação, se vocês estão relaxados e tudo. Eu falei, gente, como que eu vou falar isso para o Rodrigo? Eu vou dizer, Rodrigo, desculpa, eu não consegui acompanhar a sua live. Aí, antes de eu falar isso para você, que eu ia escrever, você disse que algumas pessoas podem ter relaxado tanto que acham que dormiram e tal. Eu lá bem, será? Falei, será que eu fui hipnotizada vendo uma live? Isso não é possível. E aí você explicou toda a dinâmica da coisa e eu vi que realmente na sua live você conseguiu fazer hipnose comigo. Foi muito interessante. Eram muitas pessoas, Rodrigo. É engraçado que você pode perceber que você abriu os olhos quando você pediu para abrir, exatamente. Então, é isso que é o legal, porque se você realmente tivesse dormido, você não teria ouvido. Eu não teria, exato. Por isso que eu falei, gente, eu lembro, estava seu pai na live, tinha muita gente, e o seu pai comentou algumas coisas lá também. Eu falei, meu Deus, será então que foi isso? E você tornou a repetir lá que se as pessoas relaxaram bastante e tal, é por isso que você abriu os olhos quando eu falei para você abrir os olhos. Eu abri os olhos e eu estava deitada. E era noite. E eu não dormi. Realmente eu abri os olhos. E esse estado que você chegou, ele é um descanso muito bom. Então a gente consegue descansar muito a mente e o corpo quando consegue acessar esse estado que você acessou. Eu acho que você queria exatamente. Você queria, olha, vamos proporcionar para vocês com isso um momento de relaxamento. Foi o que aconteceu comigo. O famoso que eu chamo de boot lá, o boot mental. A pessoa reinicia o sistema. Reiniciou a Mira Santos. Vamos para o intervalo? E aí a gente volta. Tem muito mais perguntas por aqui. E quem está participando, lembrando, temos aí a yakisoba da tenda do yakisoba, ali na Pinheiro Chagas, no Jundiaí. Tem na Zeneto Paranhos a Hiperpizza do meu amigo Gilberto, que também está aí fazendo sorteio ou de um rodízio ou de consumação aí no valor de R$70 na Hiperpizza, ou Hiperrodízio ou Hiperparque, ali você vai poder utilizar. E temos aí a meia elástica, muita gente querendo aqui também, e a garrafinha squeeze também, o pessoal querendo aqui no oferecimento do consultório Dr. Antônio Fagundes. Voltamos já. Você está no ar. Me lembrei disso tanto, Rodrigo. Eu falei, eu vou falar para ele lá. Eu fiquei assim. Não, gente, legal, como pode? Porque foi a hora que você falou, agora podem abrir os olhos, eu abri e falei, meu Deus, eu perdi tudo que ele falou. Mas se você for analisar, você vai perceber que você não acreditava que ia dar certo. Ali na live não, eu achava que só pessoalmente que a pessoa conseguia. Por pergunta, talvez até fora do comum. Aqueles terroristas, exemplo, aquele que as torres gêmeas lá, que são criados e hipnotizados, ou... Então, Mas é doutrinando a pessoa. É doutrinar. Porque nós somos produto meio. O ser humano é o único animal que, vamos dizer, que se adapta a quase tudo. E aí você vai criando, né, aquela ideia na pessoa que todo mundo é algo ruim ou que é bom e etc. Mas isso é mais uma questão de doutrina mesmo. Mas não deixa de ser um estilo de... É o seguinte, a pessoa, para você ver, a destruição que a pessoa fez, quantas pessoas mataram e assim, a pessoa do nada chegar, comentar de novo, saber que vai tirar sua própria vida ali, Mas a gente tem que entender que o ser humano ele é produto meio. O que é ensinado, ele tende a levar isso como verdade absoluta. Né? Então, por exemplo, para eles ali, eles aprenderam o quê? Que aquilo ali vai tirar a salvação deles, né? Eles vão, acho que que a mistura até religião no meio, vai pro paraíso, um monte de virgens. Nós vivemos de crença. É assim. Se você for parar para pensar, a gente vive de crença o tempo todo. Você vem trabalhar porque você tem a crença de alguma coisa. É porque eu preciso, ou porque eu vou ser melhor visto pela sociedade, etc. Então as pessoas elas aproveitam das crenças para fazer esse tipo de situação. Eu ia querer um café. Já ia falar que é mais um cafezinho, porque eu sei que ele gosta. Você gosta de um café? Gosta. Não fui eu que fiz, mas eu espero que você esteja bom. A Lúcia veio fazer, tadinha. Ela tava com dengue, você acredita? Tava com dengue. E aí se recuperou por agora e começou a trabalhar hoje. Achei um com aqui que gosta de cafezinho igual a mim. Né? Gosta, né? Deixar uma garrafa que já vai embora rapidinho.
É porque nas suas fotos, tudo, as coisas que aparecem lá, é o café. É o café. Vamos lá, estamos de volta aqui com o nosso Entrevistas, o bate-papo dos bastidores. Você que não está no @Nira Santos, locutora, perde, né? Porque a hora que tá passando aí o nosso intervalo aqui na rádio, nos bastidores, Cláudio já vem, vira aquela rodinha aqui, vem o cafezinho, né? É isso, ele disse que encontrou um que gosta de café igual a ele, o Cláudio falando. É muito bom. E você que está aí na sintonia, saiba que participando tanto pelo nosso Instagram, né, os internautas que estão aí com a gente, como também você que está aqui nos canais, que é o 995280101 e o 998635140, está aí participando dos nossos sorteios, tá, gente? Tem yakisoba, tem rodízio de pizza, e você pode estar participando aqui conosco, fazendo aí pura e simplesmente chegar aqui nome completo, bairro, telefone de contato, porque nós estamos aí levando para você então o nosso... tem um áudio que chegou aqui. O nosso Entrevistas com a sua participação. Eu quero mandar aqui um abraço para Elizabeth Carvalho, do Village. Obrigada, ela que está aí fazendo uma pergunta aqui. Já nós vamos fazer essa pergunta dela, tá, Elizabeth? Aguenta aí só um pouquinho. Deixa eu mandar também um abraço aqui. Vamos pôr o óculos para ver se facilita um pouquinho. É porque a letra é branca, o cenário é branco, mistura tudo aqui. Nira, aqui é o Thales, filho da Janaína, bom dia para você e para o doutor. Ainda tem aqui a Jana, a Lúcia Costa, dando aquele bom dia, a Rose Oliveira. Nira, tô ligadinha, bom dia, muito importante esse assunto, estamos gostando bastante o assunto de hoje. A Carmen Barros está aqui também, deixe-me ver aqui, a Maria de Lourdes também entrou aqui, a Maria Fernandes, ainda tem, quero muito ter essa experiência, Nira, o Jardel, ele que é o seu fã, uma das pessoas que vivia falando para mim, Nira, por que você não leva lá o seu amigo, aquele rapaz que faz hipnose e hipnoterapia que você já levou no Instagram? Porque fizemos uma série de lives há algum tempo atrás, eu fazia muito, né, no Instagram, no Facebook, e hoje a gente não tem mais aquela disponibilidade, mas fazia, e o Rodrigo participou de algumas, né, o Rodrigo, e ele gostou demais, pronto, virou seu fã, e ele disse que quer ter essa experiência com ele, né, e tem aí alguns problemas também, mas isso eu vou colocar você em contato com ele e vocês vão combinar, com certeza vai dar certo. A Mari Ferreira, ela disse, bom dia, Nira, bom dia, doutor Rodrigo. E a ansiedade deixa uma pessoa destruída. O exemplo, uma pessoa conta um caso, aí a pessoa não presta atenção, não foca no assunto, depois não lembra o que a pessoa acabou de falar. Tem aquele déficit de atenção, né? A ansiedade traz isso também, né, Rodrigo? Também. Ou o déficit de atenção traz a ansiedade, ou a ansiedade traz o déficit de atenção. Um casado com o outro ali, um puxando o outro ali, né? Mas olha, Nira, aproveitando até a questão do café aqui, do Cláudio, né? Para quem tem ansiedade, café não é mais uma, né, opção para se tomar o dia todo. Por exemplo, a pessoa que tem déficit de atenção sem ser o TDAH, nós estamos falando sem ser transtorno. E que tem uma ansiedade que não é uma TEG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, ela precisa ter alguns hábitos naturais do dia a dia para não ter essa ansiedade descontrolada e melhorar o foco e a concentração. Eu já cortei cafeína da minha vida. O café, por exemplo, você pode tomar ele, mas você vai fazer um cálculo. Que horas que eu tenho para dormir? Eu vou dormir às 22 horas, então você vai contar 8 horas antes e seu café último tem que ser esse horário. Então, o café, ele é até bom para quando você está na parte da manhã, porque ele é um estimulante, né? Ele vai estimular para você acordar e trabalhar, estudar e fazer o que precisa ser feito. Isso. Mas ele também atrapalha a você a ter, né, uma ansiedade controlada e às vezes até dormir, e esse falta de dormir vai atrapalhar no foco e vai aumentar a ansiedade.
Com ansiedade eu fui proibida o café, porque a minha crise foi bem extensa, eu fui parar no hospital, né? Desmaio. Aliás, não foi um desmaio, né? Eu já falei isso algumas vezes em algumas situações, que eu trouxe psicólogos, psiquiatra aqui, em algumas situações eu falei. E justamente a descobrir a ansiedade depois de 2 crises que eu fui parar na emergência. A primeira delas foi bem assustadora, porque não é que eu tenha desmaiado, porque quando você desmaia, você fecha os olhos e cai ali, né? Eu desliguei, porque eu fiquei de olhos abertos, né? Aí meu filho falava comigo, eu dei um apagão. E eu simplesmente ali parei de falar como se tirasse um fiozinho da tomada e você desligasse e ficasse com os olhos abertos. Então muita gente às vezes até pensa, morreu, né? Pensaram que eu tinha falecido no momento. Infelizmente, chegou a esse ponto. Então fui parar no hospital e aí faz aquela bateria de exames, vira você do avesso, todos os órgãos, faz exame de imagem, disso, daquilo outro, não encontra nada, você está saudável. É ansiedade. É ansiedade. É um mecanismo. O que as pessoas têm que entender sobre a ansiedade? Ela parece ser um vilão, mas ela não é. Ela tá te dando toque, olha, se cuida. Você tá pensando demais, você tá estressado demais, o que tá acontecendo que você não tá fazendo certo? Aí a ansiedade vai jogar esse alarme, vai dar esse apagão mesmo, que é um mecanismo de defesa. A ansiedade parece ser algo ruim, mas ela é um mecanismo de defesa, né, do nosso organismo. Seu corpo tá pedindo socorro ali, né? Sim. E aí, nesse período, a mente, como diz o nome, mente para você, porque ela simula um infarto. Eu achei que eu estava tendo esse tipo tudo isso eu tinha. Porque infarto o que é? Você começa a sentir aquele aperto no peito, aquela falta de ar, aquela coisa, alguns dos sintomas. Era tudo que eu sentia. Depois que eu acordei, né, voltei à luz, como se fosse voltar do apagão, eu comecei a sentir isso. Aquele aperto, aquela falta de ar, aquela coisa. Aí eu tô tendo um infarto, vamos pro hospital. E chegou lá, nada. Tudo certinho, batimento certinho, pressão certinha. Como não? E não entendia até aquele momento. Como assim? Tá errado, né? Vou ter que procurar uma segunda opinião. Como assim? Uma semana depois, volto de novo. Aí foi onde a médica que me atendeu teve aí a sensibilidade de falar, olha, muitas pessoas não aceitam o diagnóstico quando nós falamos para procurar um psiquiatra. A palavra psiquiatra pesa, né? E ela pesa, os outros falam assim, eu não sou louco, não é assim? Isso. Eu não sou maluco, vou procurar psiquiatra por quê? Ou então fala para procurar um psiquiatra e fala, meu filho não é doido, meu filho não é maluco. Como que essa médica ou esse médico está mandando eu colocar ele num tratamento psiquiátrico? Então não é assim, né? Não é dessa forma que funciona. E foi aí que eu descobri a ansiedade. Tomei aí uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e 8 meses de remédio. Fui apresentada à terapia e foi onde aconteceu tudo, mas foi assim uma situação tenebrosa e quem tem realmente são pensamentos que vêm assim em velocidade na sua mente, né, Rodrigo? E a gente não consegue controlar e precisa de ajuda. Não, e o pior da ansiedade é que a própria ansiedade gera ansiedade. Porque olha só, uma coisa dentro da outra ali, ó. Você começou a sentir uma dor no peito. Aí o que vem o pensamento? Não, vou morrer. Aí infarto, gera ansiedade. Né? Ou então a falta de ar, dá a impressão que você também tá acontecendo uma coisa ruim. Então a própria ansiedade, ela vai gerando ansiedade. Essa dor que a gente tem, que não é uma dor, é um desconforto no peito, é porque não tem dor em lugar nenhum, o teu cérebro não sabe aonde jogar essa dor. Então você sente desconforto. Aí você fica, ai meu Deus. Você sente aquele desconforto aqui assim. Mas independente, mesmo se estiver, é aquilo que eu falei, não é fácil, mas é importante ter, vamos dizer assim, para ficar fácil, ter esse drive mental. Mesmo que for um infarto, a ideia é buscar ter ali uma respiração e falar, calma, o que eu posso fazer? É fácil? Não é. E tanto é que nós temos o cérebro para pensar e ter isso em mente, criar estratégias mesmo. Então, peraí, se eu sei que eu tenho ansiedade e isso vai acontecer, eu vou tentar manter a calma, vou respirar e vou procurar ajuda, vou ligar para meu filho, vou ligar para alguém para poder me ajudar ali nesse momento. A ansiedade, ela é complicado, igual eu te falei, de você controlar o surgimento dela. Sim. Esse surgimento ali da falta de ar, do peito apertando, o sangue saindo das extremidades e etc. Mas você consegue controlar a manutenção disso.
Então, se você, né, lógico, também você não vai ficar ali, não, eu tenho ansiedade e pode estar infartando mesmo. Então, é só manter ali e procurar ajuda. Se perceber que passou os sintomas depois que você começou a respirar, o que é interessante? Começa a olhar o ambiente, porque isso vai desassociar o que te levou à ansiedade. Então, por exemplo, se eu estiver aqui nesse ambiente que eu começo, nossa, olha o relógio, 10:02, eu começo a tirar o foco. Porque aquela pessoa que fica assim, tentando ajudar, ela às vezes acaba atrapalhando. Ela acaba deixando a pessoa mais nervosa ainda. Então, essa pessoa que acompanha, pode acompanhar alguma crise, a pessoa tendo uma crise, ela também pode ajudar nesse sentido, desassociando ela daquele... para poder ver se é uma ansiedade mesmo. Sim. Né? Começa a conversar sobre outra coisa, aconteceu, o que você comeu no almoço? Fala coisas aleatórias. Você comeu alguma coisa? O que você comeu aí? O que você ingeriu no café da manhã? Ou então, que foi no almoço? O que aconteceu ontem? Você tem alguma coisa para resolver hoje? Fazer a pessoa pensar, é isso. Qual é o tirar seu o foco nome, daquele nome. qual a sua idade, você nasceu em que ano? Como é que é o nome da sua mãe? Sua mãe, seu pai. Entendeu? E por que acontece? Quem está recebendo a instrução, ele também tem que saber que naquele momento ali as pessoas falam assim, respire, etc. Ela não pode ficar mais ansiosa porque ela sabe que ela não está conseguindo respirar. Mas tem alguém ali falando, respira. Então ela fala assim, respira! Tem que entender que vai acontecer isso. Sim. Né? Mas a ideia é sempre tirar o foco dos sintomas ali. Que se você ficar focado porque você está com dor no peito, pode ser que você morra, olha só, a ansiedade vai aumentar. Então a gente tira mesmo o foco. É aquilo. Procura ajuda. Né? Procura ajuda. O Rodrigo, a Sônia Campos também, ela, que é uma grande amiga, é uma que também é sua fã. Ela também pedia para você vir aqui, né? Sempre falava, é uma coisa interessante, né? Falei com ela esses dias. Então ela, que maravilha, doutor Rodrigo, hoje no Entrevistas, né? Tá aqui já mandando aí aquele bom dia. Bom dia. O Rogério Alves, o Glauber, o Marco Antônio Ferreira, tem outro Marcos, eu tenho um monte de Marcos aqui, mas um deles perguntou assim, bom dia Nira, bom dia doutor Rodrigo, um assunto muito esclarecedor, parabéns, detalhes que vão ajudar muitos no dia a dia, eu quero concorrer, tá, que ótimo, então, o pessoal que participa por aqui está concorrendo a vários brindes, viu gente? E é claro que você pode também participar. Tem yakisoba, tem rodízio de pizza, tem meia, tem garrafinha, enfim. Nós queremos aí que você participe e faça suas perguntas para tirar as suas dúvidas. E você me fale uma coisa, como você se tornou um hipnoterapeuta, Rodrigo? Porque eu lhe conheci, você já fazia isso, né? Como foi que você decidiu ali, né, se tornar aí, o que te motivou? Onde você achou essa inspiração? É uma história longa, mas eu vou resumir. Resuma. Bem, teve um momento da minha vida que eu estava estudando para fazer alguma faculdade. Sim. Então eu fui ali em busca de bolsas. Então eu tinha como primeira opção psicologia e a minha segunda opção direito. Só que quando eu ganhei bolsa nas duas áreas, eu não podia, por questão de horário, fazer psicologia e acabei fazendo direito, porque também era uma opção, porque na época eu era concurseiro, estava estudando ali para concurso. Mas eu sempre gostei dessa área e eu sempre tive em mente que a gente precisa entender o ser humano para poder viver em sociedade, para conseguir viver bem. Então eu fiz o direito, né, fiz concurso, passei, eu sou concursado. Hoje eu não atuo de frente com o direito, né, eu atuo mais por trás ali dos bastidores. Já tem 10 anos isso que eu fiz faculdade de Direito. E aí depois eu comecei a estudar um pouco sobre a mente humana. E aí em um dos cursos que eu estava fazendo, sobre esses cursos de rápido, né? Sim. Um professor falou, Rodrigo, já ouviu falar sobre hipnose? E eu fui e me interessei. Na verdade eu não acreditava também. Não acreditava até que... Olha a situação, a pessoa não acreditava a princípio e hoje é bem procurado e que bom, é um profissional assim bem conceituado na área, né, Rodrigo? Porque eu tenho os mesmos pensamentos que as pessoas. Sim. Nossa, isso é mentira, o que está acontecendo na televisão é não dá forjado, conta é de tudo fazer isso ator. nada. E aí, Eu falava, eu quero ver a pessoa me hipnotizar.
Ele vai e me hipnotiza pelo Instagram. Fiquei muito pau da vida. Como assim pelo Instagram? Eu achava que isso era só pessoalmente. Vai, Rodrigo, prova o contrário. E aí foi nesses estudos que eu conheci a hipnose. Porque eu falei, não acreditava, até que eu fui hipnotizado, né, num dos cursos. E eu falei assim, nossa, isso é legal, isso é importante. Comecei a me aprofundar nessa área. Mas um dos motivos também que me fizeram procurar, né, melhorar na parte de hipnose, desenvolvimento pessoal, foi o próprio atendimento ao público no direito. Sim. Porque eu percebi que existiam padrões, por exemplo. Pessoas que se divorciavam, existia um tipo de padrão, porque faziam isso e na maioria das vezes era por traumas e bloqueios e crenças limitantes. Sim. Aquela pessoa ali, como eu atuei muito na área de criminal, então eu percebia também que no crime as pessoas entravam nesse crime com muitas questões de padrões da infância e etc. Ah, tá. Então esses padrões, eu falei, gente, mas parece que é o mesmo problema, só muda a casa. E eu fui começando a perceber que sim, que às vezes eram a mesma forma de perceber os problemas e que faziam os resultados acontecer negativos, né? Por isso que a pessoa estava divorciando, por isso que a pessoa ela estava cometendo crimes e etc. Então isso deu uma fortificada. E aí depois que eu ouvi a hipnose, para mim a hipnose ia ser um milagre, igual as pessoas pensam também. Aí depois eu fui fazendo novos cursos, e percebi que é uma ferramenta muito boa, mas que não faz milagre. E aí foi onde você aprimorando, você viu que por isso você disse que não cura nada, ajuda, é uma ferramenta. Depois de perceber isso, que eu comecei a falar, olha, eu preciso fazer uma pós-graduação em outras áreas para poder continuar ajudando o pessoal. Mas é uma ótima ferramenta e foi mais ou menos isso aí que aconteceu para você se tornar o que é hoje. Isso. Um ótimo hipnoterapeuta. Obrigado. Gente. E eu quero saber aí, para as pessoas, para a gente falar bem aprofundando o tema mesmo, né, os benefícios, falar um pouco mais dos benefícios da hipnoterapia, assim, aqueles positivos que podem esperar, as pessoas podem esperar assim, passando por uma sessão. Você disse que a primeira sessão você não costuma fazer a hipnose, você conversa, conhece a pessoa, tenta naquela anamnese, que nada mais é do que um questionário que ele faz a respeito do que a trouxe, né, o que a levou no consultório, então ali não faz. Vamos supor, já estou na segunda consulta, vou lá. O que eu posso esperar naquele primeiro momento? Eu quero saber, para mim te perguntar, a pergunta já está engatilhada aqui na sequência. O que eu posso esperar naquele primeiro momento ali? Já vou porque a pessoa vai ansiosa, Rodrigo. A ansiedade acompanha, não tem jeito. Aí, você hipnotizada, como é que vai ser isso hoje? E aí? Então, nessa segunda sessão, eu já vou ter uma noção se a pessoa tem ou não possibilidade de acessar esse estado. Tem esse detalhe aí também. Tem esse detalhe. O que atrapalha acessar esse estado? A ansiedade atrapalha? Não. O que atrapalha é não querer passar pelo processo, né, e não seguir as instruções. Então, tirou isso daí, a pessoa vai conseguir acessar. Quando a pessoa acessa, eu falo acessar, mas não é uma forma de... Sim, fácil, né? Isso. Quando a pessoa acessa esse estado, primeiramente ela vai se sentir super bem, confortável, relaxada. Tem pessoas que falam, Rodrigo, parece que eu senti que eu estava flutuando. Tem outras pessoas que vão relatar, Rodrigo, parece que eu desliguei totalmente o meu corpo físico e ficou só a minha mente. Então, a forma de que vai passar pela experiência, ela é diferente. Depende muito. É bem diferente. E o que posso garantir a mais é, dependendo da finalidade dessa pessoa, se está ligado a uma experiência que ela passou e a gente, como eu disse, dá uma ressignificada nisso. Então, o que a pessoa pode esperar é uma ótima experiência de conforto, de relaxamento. Experiência, por exemplo, de reviver situações do passado, seja positivos ou negativos, né? Possibilidade de ver com novos olhos o que aconteceu no passado. E também viver experiências positivas, né? Tem pessoas, por exemplo, que eu sempre faço isso. A pessoa ir lá no primeiro aniversário dela, que ela comemorou, que teve o bolo, a pessoa sente o gosto do bolo, consegue ouvir as vozes de pessoas que às vezes nem tá mais entre nós. É uma espécie de regressão, Rodrigo? É uma Pode-se regressão. dizer assim? É uma regressão de idade. Da mesma forma que quando você para pensar e começa a lembrar de algo do passado, você faz uma regressão. Só que a regressão do pensamento, ela não é tão vívida quanto a regressão, né, da hipnose, porque você está em um foco, uma concentração muito maior. Entendi. Então, por exemplo, quando você está pensando, algumas pessoas têm sensibilidade de, sim, no pensamento, lembrar de cheiro, lembrar de toque, lembrar de algumas coisas. Na hipnose, a pessoa tem mais facilidade também de lembrar disso.
Então fica mais vívido, né? Ela revive aquilo lá. É como se ela estivesse lá. Tem pessoas que conseguem se entregar tanto que você percebe ela movimentando. Quando você fala assim, abre a porta, a pessoa está deitada, mas ela vai com a mão para abrir a porta, ela abre. Que legal. Sim, tem pessoas que é até estranho falar isso, mas é real. Tem pessoas que conseguem acessar um nível tão profundo que eu posso fazer hipnose com ela de olhos abertos e ela vai visualizar como se estivesse lá. Ela está no ambiente do seu consultório, porém, ela vai na visualizar. festinha de aniversário dela. Tá lá, vê todos os detalhes, te fala detalhes das é a coisas. alucinação, né, que a gente chama de alucinação. Sim. Poucas pessoas conseguem acessar. Tem clientes que tem 1 ano que tentam acessar e não conseguem. E não consegue. E às vezes não vai Isso conseguir. depende muito do quê? Da sensibilidade da pessoa, da abertura que ela dá para aquilo. Tem pessoas que não vão conseguir porque tem Por mais que traumas, elas queiram, por mais que queiram. por mais que elas digam, mas eu tô aqui relaxado, mas eu tô aceitando, eu acredito. Ainda assim, Tem pessoas que não vão não conseguir. consegue chegar nesse estágio. Não consegue. E agora tem pessoas, por Para exemplo... não se frustrarem, gente. A gente tem que falar isso abertamente, porque ele pode falar uma coisa que amanhã ou depois você não consegue. Eu, por exemplo, a expectativa era 0. Não vai conseguir, não vou conseguir. Mas eu já vi que tem alguma abertura, mesmo eu não acreditando, você conseguiu. Porque eu fui seguindo o que sua voz estava falando e você conseguiu sem eu perceber que estava conseguindo. Inclusive, já tive clientes que já passaram por outros profissionais bons, Sim. mas que não conseguiu acessar o estado de hipnose aqui comigo, conseguiu. E provavelmente isso vai acontecer o contrário. Será que a identificação com o profissional, Sim, também. a proximidade, A segurança. a segurança que ele Que a proporciona, segurança... a confiança que Confiança. Ele conquista, Sim, isso. também. Por isso que é importante o profissional fazer uma boa primeira sessão. Né? Para mostrar o conhecimento, mostrar que você sabe o que está fazendo, mostrar confiança. Mas tem pessoas, por exemplo, que a gente já fez essas experiências de, por exemplo, um parque e a pessoa não te conhecer, você não tem autoridade como profissional nessa área, e a pessoa conseguir acessar esse estado profundo aí de poder abrir os olhos e ver como se realidade fosse, por exemplo. Já fiz aqui da pessoa ver Paris, como ela nunca foi, ela criou Mas na foi cabeça lá. dela, Criou né? Paris, E ela abriu né? os olhos lá na praça de Ipiranga lá e lá era Paris. Era Paris. Isso acontece muito, por exemplo, com quem tem transtorno alimentar, aquela pessoa que, por exemplo, ela olha para o espelho, ela tá magra, mas ela se vê gorda, é uma alucinação. Ela tá se vendo gorda mesmo. Você tá vendo ela magra, Sim, mas ela tá se vendo mas gorda. ela está se vendo gorda. Acontece o contrário também, né? A pessoa que tá gorda e ela olha para o espelho e ela tá se vendo magra. Isso acontece, inclusive, em transtornos mesmo. Transtornos, já, né? sim, Porque a bulimia. bulimia, ela se vê gorda ali, ela tá aparecendo os ossos e ela ainda se vê gorda ali. E aí, Miriam, é importante que isso aqui, ó, a forma que você vê o mundo é a forma que vai influenciar os teus resultados. A forma que você vê não é a mesma minha, Não não é é a a mesma do Cláudio. As expectativas que você tem não são as mesmas minhas, não são. Cada ser humano é único. Se você abrir os olhos hoje e focar no negativo, provavelmente seu dia tende a ser negativo. Se você abrir os olhos e começar a focar no positivo, provavelmente você vai ter pontos negativos, mas vai lembrar dos positivos, Dos isso vai positivos. facilitar você passar. Essa Então a experiência forma já de ver o adquiri. mundo, né, é a forma de que você vai ali ter seus resultados. Então na hipnose não é diferente. A gente faz isso, a gente muda a forma da pessoa ver, que às vezes inconsciente ela não consegue ver, mas quando a gente traz consciência para ela, a gente faz ela ver de uma forma diferente, como foi o exemplo que eu dei lá da criança e o pirulito. Isso. E a barata, né, que a gente falou. Exatamente. E como que é feita a sessão? Cheguei lá no consultório. Uhum. Cheguei lá. Eu estou tentando levar para vocês, vou tentar que ele leve para vocês, para quem está nos vendo no Instagram, mas também para você que está nos ouvindo aí em qualquer ponto no seu trabalho, como para você se visualizar fazendo uma hipnoterapia. E você está fazendo o quê? Uma hipnose. Olha só, você vai fazer a pessoa, o que eu disse que é hipnose? Foco, concentração e imaginação. Você está trazendo a pessoa Atenção, para focar na sua voz. hipnotizando você. O filme. O Isso. filme é uma hipnose. Olha, a pessoa está focada no filme, Gente, concentrada. você sente, porque eu Isso. sofro tanto. Se o filme. Eu parei, você acredita que eu parei de ver algumas coisas porque eu absorvo tanto aquilo ali
que eu passo a sentir. Eu não consigo ver violência demais. Eu viro... Meu filho morre de rir, porque às vezes eu gosto muito de filmes policiais, de mistérios e tal, resolução de crimes, né? Para você ver aí a resolução que a gente quer, que é o bandido sendo preso ali e a pessoa se salvando. Mas no decorrer dos filmes, eu tenho essa questão de adoecer junto com a pessoa ali, sentir a dor que a pessoa está sentindo. É uma coisa horrorosa. Aí eu tenho coisas que eu não vejo isso, e isso faz parte assim da minha... Auto-hipnose. A percepção que eu vou ter, vamos supor, numa sessão Sim. com você pessoalmente, eu vou conseguir absorver com mais facilidade. Não quer dizer que eu vou chegar a todo esse estágio que você falou, como você diz, mesmo a pessoa tendo abertura, às vezes não chega, mas a percepção, a absorção do ambiente, do que você está lá sugerindo, eu vou ver com mais facilidade isso. E isso aí é uma demonstração de que você tem uma sensibilidade maior para entrar em um estado profundo de hipnose. Olha que a pessoa é estressada, um amor. Então, o Ender tá aí? O Ender já quer me dar bom dia. Então vamos assim, Rodrigo, com licença, só um minutinho. Quero saber o que o Ender Matias, meu querido amigo, está fazendo nessa manhã de sábado. Onde você está? Bom dia, Ender. Cadê o Ender? Foi comprar. Não, foi... Ah lá. Bom dia pra você, bom dia pra quem está sintonizado na Manchester FM nessa manhã de sabadão. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui na Pino Trato, para o Pino, na Avenida Jamel Cecílio, aqui no bairro Jundiaí, para lembrar você o seguinte, hoje é aniversário da loja Pino, uma ação maravilhosa que você não pode perder. Corre pra cá, Avenida Jamel Cecílio, número 2860, no bairro Jundiaí. E é claro que a Pino Trato está dando um show de preços de produtos para cães, gatos e também que já se preocupa com você, tem alguma coisa assim, como por exemplo para as idades sei lá, algum trauma, diferenciadas e também para todas as necessidades. inclusive eu preciso fazer essa Aqui no sobrepeso tem a Pilotrato Prime Line para você aproveitar. Quem está para cães, qualquer acessível e a Pilotrato sensitive. E para você aproveitar ainda mais, tem para os velhinhos também, viu? Tem a Pilotrato Prime Senior, tudo isso com muitas ofertas especiais. E você, e é claro, preza pela refeição 0 quilômetro, na verdade, 0 para o seu animal, não pode perder tempo decorrendo para o Ender tá perdido, hein? Falou 0 quilômetro e não é uma concessionária, ele tá lá. Tem a Pilotrato Nature. E para os gatinhos também, não ficar de fora, tem muitas novidades para você. Tá hipnotizado lá, Para viu? você ver quando fica nervoso, o que Filhotes adultos e acontece? também para os castrados. Existe É claro que não ia faltar um apagão na parte do córtex pré-frontal, que é a parte consciente. Então o que acontece? A pessoa fica com essa parte desinibida, aí começa a sair coisa que ninguém sabe o que é. Vai sair. Fica num automático ali, aí a pessoa tem que trazer consciência também, porque eu sei que acontece isso muito e isso gera trauma. O medo, o nervosismo gera trauma, porque a pessoa ali, ela se apagou, não sabe o que falou, ficou envergonhada. Nossa, é complicado. Nossa. Você já vai direto pro comercial ali. O senhor vai ter que anunciar. Sempre com você. Foi. Foi pro comercial. Todos os dias, em madrugada Manchester. A melhor sequência de músicas com muito mais sucesso. Novidade, Flashback é a máquina Manchester. O varejão das fábricas tem tecidos, E confecções, artigos para mesmo cama, momento mesa em que tá e acontecendo, decorações. consegue ressignificar, mas não é o melhor remédio. Ótimos preços e Fazer a pessoa reviver, nas suas lojas. Varejão do Centro e Vila Jaiara. Manchester, sempre com você. Já aconteceu de alguém descobrir assim no meio? Se a pessoa Merece uma conexão de internet que não deixe na a mão. ideia Na da Identity, possibilidade, eu não estamos faço. comprometidos em conectar pessoas de maneira Ela chega e confiável fala, e "Eu tenho certeza eficiente. que Nossa eu equipe faço está por empenhada em proporcionar uma experiência online excepcional para os cria nossos falsas clientes, memórias. seja para Por trabalho, exemplo. lazer, estudo Ela e pode vir, entretenimento. por Estamos exemplo, aqui ela para pode garantir a pensar, sua foi conexão. fulano Escolha a fez isso Identity comigo e não descubra ser porque ela fica criou tendo uma falsa conexão memória. verdadeira. O que a gente faz é criar falsa memória. Assim como o mundo Se eu sobre faço sem aqui, você opções volta lá. na Quando foi Identity, contratamos a
4 anos de idade que perdeu o pirulito. Eu vou criar uma falsa memória agora. Entendeu? Eu vou criar uma. E você não tinha aquela memória. Eu crio uma falsa memória, só que é uma falsa memória positiva. Entendi. Nesse caso aí, a pessoa pode criar uma falsa memória e trazer problemas. Pergunta do seu, não conta disso, não. Confira. Quando a gente falou de relacionamento, hein? Não, Se você fala de vê. relacionamento. Aí lascou, meu filho. Mas nós vamos focar no assunto, que é a última parte, tá bem? Eu vou ter um podcast. Tô vendo esse negócio do podcast justamente por causa disso, gente. Eu tenho que achar onde que tá. Não está aqui. Fred e Fabrício, dia 25 de maio. Eu lembro que ela escreveu aqui no Instagram também. Vendas online balada.app.com. CYC 566, operando em 93.3, Rádio Manchester, Anápolis, Goiás. Você já fez aquele negócio Bem-vindo ao espaço aberto, onde as vozes se comigo em encontram live e as do histórias irmão? se revelam. De espremer o irmão na boca? Não, esse ainda não. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Um negócio aqui que está querendo. Vem cá. Olha. É porque o que transmite fica lá, gente. E o que eu leio, os recados, fica aqui pertinho de mim para eu não perder esse time aí da coisa, né? Eu falando aqui pro Rodrigo, não, isso aí ainda não, porque é um exemplo que ele vai nos dar aqui agora, mas antes desse exemplo, eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, foi feita quase no início do nosso bate-papo. Eu estou aqui em nome de Hiper Pizza, tá, gente? Meu amigo Gilberto, tem aqui meus amigos Márcia e Danilo, da Tenda do Yakisoba também, que vão premiar as pessoas hoje que estão participando de entrevistas. Tem aqui a garrafinha squeeze térmica e a meia elástica de compressão do oferecimento do escritório Dr. Antônio Fagundes, hoje para presentear aqui os nossos ouvintes. Mostrei para o Rodrigo aqui que, como sempre, estamos aí às 10h24. Viu o tempo passar? Não. Você viu? Também não. Mas está quase acabando, gente. Meu Pai eterno. Aí eu falei para ele mais uma vez aqui também, como eu falo todos os sábados, vamos providenciar o podcast também, para que nós possamos aí ter aí um tempo contínuo para estar conversando com os ouvintes. Você já é convidado desse podcast, que ainda não existe, mas vai existir. Tá, Caminho? Já aceitou também o convite aqui. Ó, a pergunta que eu já vou entrar num assunto aqui é até delicada, porém o Rodrigo vai saber responder isso com propriedade. Quando uma pessoa passa por um trauma de abuso sexual ou apanha aí, por exemplo, um assalto, né, é vítima de violência, ou tem aquele acidente que acaba assim travando a pessoa, nesses casos a hipnose faz esquecer, ou você pode lembrar, mas não vai doer tanto quando você se lembrar. Essa é a pergunta. Tem condições da hipnose fazer esquecer? É uma pergunta bem complexa, com exemplos que pode variar. O que a gente pode fazer na hipnose é dessensibilizar, ou seja, a pessoa vai lembrar, mas não vai causar tanto transtorno quanto causa sem o tratamento. Sim. E é bom, é interessante falar que a hipnose, ela também não faz esquecer nada. Não tem como apagar, né, da cabeça da pessoa com a hipnose. Então ela dessensibiliza. Esse é o que ela perguntou no final aqui. Ou você pode lembrar, mas não vai doer tanto quanto lembra. A gente faz uma dessensibilização. E é até legal a pergunta dela, que, por exemplo, em situação de abusos, né? Não tem necessidade de fazer voltar no momento.
Tá. Né? A pessoa Você não revive aquilo ali, não. vai depender muito do paciente, mas não tem necessidade de Não, reviver. você não porque vê essa necessidade, ok. não vejo essa necessidade, até mesmo porque a pessoa, como eu disse, ela vai reviver aquilo. Tá. Então ela vai, né, sentir todos os traumas novamente. Então às vezes não seria bom para o tratamento. E aí como que a gente faz? A gente ressignifica isso no presente para o futuro. Porque da mesma forma que a gente pode retroagir na memória, a gente pode criar novas memórias para o futuro. Tá. Onde a pessoa se vê, por exemplo, liberta disso. Igual eu falei, o cérebro não sabe diferenciar a realidade de ficção, de imaginação. E a hipnose utiliza desse ponto aí, tá? Mas a questão, por exemplo, de trauma de acidente e etc. também dá para fazer, né? Por exemplo, tem pacientes que já me procuraram por questão de trauma pós-acidente, né? Tem gente que para de dirigir, não quer dirigir mais depois de um acidente. Se foi ela a pessoa que estava no volante quando aconteceu o acidente. Eu já conheço pessoas assim, habilitadas, dirigiam perfeitamente tudo e aconteceu o acidente e ela não quis mais, pegou pavor de dirigir, do trânsito. O cérebro ele cria essa proteção, né, para te afastar de tudo aquilo, igual eu falei no início. Ele vai tentar te afastar de tudo aquilo que de alguma forma te causa uma demanda emocional negativa. Sim. Né? Então, aí o que tem que fazer? Tem que voltar lá e falar, olha, eu dirijo tem 10 anos. Quantas vezes aconteceu um acidente desse? Não é? Foi só um, e é acidente, pode acontecer com todo mundo. E começar a ressignificar isso, começar a ver de uma forma diferente, né? Se perdoar. Não, aconteceu, mas eu me perdoo, isso. porque todo mundo erra, né? Quantas pessoas já bateram o carro, aconteceu algum acidente. Então, a forma de mostrar para o cérebro que causou uma demanda emocional, beleza, mas isso não é negativo para mim, eu preciso dirigir, então é algo que eu necessito. Você e trabalha com aquilo, necessita daquilo, né? É até legal, de forma simples e didática, falar, olha, tudo aquilo que você percebe que gera demanda negativa, pensamento negativo, sentimento negativo, o teu cérebro ele tende a te afastar disso. Tá. E tudo que gera sentimento positivo, o teu cérebro tende a te aproximar disso. Por exemplo, muitas pessoas não gostam de treinar, mas aí você vai perguntar para ela por que ela não gosta de fazer musculação, ela vai falar o que? É porque é cansativo, é ruim, etc. Então, sentimento negativo. Ou seja, o cérebro vai falar assim, para que você vai fazer isso? É a história das palavras têm poder, o poder delas é isso, você se auto-sugere, autossugestiona aí que você, isso não vai ser bom, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer isso. Isso mesmo. Não nasci para isso. Isso mesmo. O não na frente, então é essa a negação que a gente se encontra quando tem determinada coisa e a gente vai e acredita naquilo e pronto. Sim, fortifica uma crença que já existe. Por exemplo, se você for olhar uma pessoa que não gosta de treinar, não gosta de atividade física, você vai analisar que o ambiente dela tem pessoas que também não gostam. O pai e a mãe às vezes nunca treinaram. Então ela vai fortificando a própria ideia. Então ela tem que analisar de forma consciente e falar, peraí, eu preciso fazer isso. Então eu vou fazer. E o legal da atividade física é porque ela gera dopamina no nosso córtex pré-frontal, ou seja, ela gera prazer. Ela não gera prazer como, por exemplo, ficar em casa assistindo filme, mas ela gera prazer. Então em algum momento o teu cérebro vai perceber que sim, que a atividade física ela é boa sim. Que ela não é tão ruim quanto pensava. E a mesma coisa acontece ao contrário, como por exemplo, tomar refrigerante. Todo mundo sabe que é ruim, mas sim. Toma. Por quê? Porque se você olha só a demanda aí, olha o sentimento. É gostoso, é legal. Não vivo sem minha cervejinha. Às vezes fala, meu Deus, sexta-feira é um gatilho. Opa, hoje é dia. Que felicidade que eu vou poder tomar gelada. Entendeu? Então, o que a gente precisa trazer pedra menina agora, hein? Consciência, não precisa deixar de fazer, mas tenha consciência do que é bom para você e coloque sentimento positivo nisso. Mesmo que não gere prazer em primeiro momento. Faça o que precisa ser feito, mesmo que não gere prazer. Mesmo que não gere prazer. Mira, eu acredito e sei que é muito sério fobia, o medo. Eu conheço uma pessoa amiga que chegou a desmaiar de verdade por conta do medo. Ela tem pavor, horror a coró. Acho que aquelas lagartinhas, né? E um amigo jogou uma folha nela, falou que tinha coró naquela folha. Ela chegou a ver que era a folha, mas o medo foi tanto que ela desmaiou. E eu achei isso muito sério. Então acontece, a pessoa visualiza, né? Eu entendi aqui que ele jogou folhas, ou a pessoa jogou folha, e aí falou assim, ó o coró aí. E a pessoa chegou a ver que era folha, mas desmaiou. Olha pra você ver que legal. Vou dar um exemplo aqui que é bem didático.
Um pouco que você vai ali passar um final de semana numa chácara. Chega na sexta-feira, você anda em tudo, vai pro lago, vai no pomar, tudo mais. No sábado, na hora que tá chegando ali da tarde pra noite, chega uma pessoa ali, o caseiro, e fala, olha, vocês estavam andando aí, mas é perigoso. Aqui é cheio de aranha e cobra. Antes você não tinha essa percepção. Tava tudo tranquilo. tranquilo. No domingo você sai para sair cedo, passa um raminho de flor. Você já pensa. No seu pé, automaticamente o teu cérebro fala, é uma cobra ou é uma aranha. Ou é uma aranha. Entendeu? Então o nosso cérebro ele tá sempre assim. Se a folha tem probabilidade de ter algo que me causa pânico, eu entro nesse estado de pânico. Meu Tá? Deus. E aí como que a terapia vai funcionar? Vai funcionar com uma dessensibilização, né, nivelada. Por exemplo, vou colocar essa pessoa em um estado de hipnose onde ela vai perceber esse coró a 10 metros de distância, depois a 9, depois a 8, depois a 7, depois a 6. E também, se for o caso, por exemplo, de ressignificar algum trauma de infância, como por exemplo, já peguei paciente que chamei de barata porque a babá jogava barata nela quando ela era criança. Que horror! E fazia todo aquele terror por ter jogado, né? Gente, e pai e mãe não sabia disso, e a pessoa ficou traumatizada e tem medo de meu pai eterno. Isso é algum dos casos, né? Me fala aquilo que nós estávamos ao entrar ali no ar, você ia falar se eu já tinha feito alguma coisa com limão. Diga para os nossos... Tem tempo pra gente fazer isso real agora? Qual seria o 2 tempo? minutos. Sim, tem, com certeza. Então, olha só, para quem quer perceber como que o cérebro funciona em questão de sentir o que a gente imagina, para quem pode, né, para quem não está dirigindo ali, ouvindo, para quem pode isso e quer, né, passar pela experiência, pode fechar os olhos, né, fecha os olhos, é uma experiência bem rapidinha, fecha os olhos, respira fundo e imagine o que eu vou fazer. Então, eu vou dar tempo aí para quem quer participar. Atenção, meu povo, é uma coisa bem rapidinha, né? Você que está aí nos ouvindo, então siga agora a voz do Rodrigo, tá? É uma experiência bem rapidinha, e ele diz que quem não está no trânsito, né? Porque tem gente que está nos ouvindo no trânsito, quem está em algum lugar aí que possa parado estar fazendo o que o Rodrigo vai fazer. Diz que é bem rapidinho, então vamos prestar atenção. E não é hipnose, é só para perceber como que a mente funciona. Então, tá, não é hipnose, detalhe. Feche os olhos, relaxa, respira fundo. E agora eu quero que você imagine o seguinte, que você está chegando em casa em um dia bem ensolarado. Quando você olha para o céu, você percebe que está muito calor. E você está com muita sede. Ao entrar em casa, você vai direto para a cozinha, né, à procura de água, porque você está com muita sede. Você até percebe a boca ficando seca nesse momento, por conta da sede. E ao abrir a geladeira, o que te chama a atenção é um limão verde, grande. E você tem vontade de espremer esse limão na boca. Então você vai pegar esse limão, visualiza você cortando esse limão. Né? Quando você corta esse limão, você percebe que tem um caldo ali, um suco, né? Muito suco. E aí eu quero que você imagine agora você espremendo esse limão na sua boca. E vai sentindo esse gosto do limão. Então, se alguém puder falar aí pra Mira, né? Quem aí sentiu esse amargo, quem aí sentiu esse secor aí, né, na boca? O azedume, né? Tem gente que faz careta. Eu já fiz aqui, de olhos abertos, eu já comecei assim. Tem essas glândulas aqui, já começa até apertam saliva e começou a apertar aqui do mesmo jeito quando eu coloco uma coisa azeda na boca. Mas por quê? Porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar a realidade da ficção. Vou tomar água, Rodrigo. Da sede, né? Então, quando a gente... Olha só, essa é uma sugestão que eu dei, mas a gente pode fazer novas sugestões. Que o cérebro, sim, tem gente que... Não é? Tem gente que fica com o sabor mesmo, olha, o cheiro. Eu tô arrepiando do azedo do limão que eu não coloquei na boca. Mas eu sou... Olha, realmente comprovado que a Nira Santos tem aí a sensibilidade para poder estar fazendo uma boa sessão de hipnoterapia. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui, eu primeiro vou falar da pesquisa, uma pesquisa do Instituto Market Analysis. Ele diz que mais de 30% dos adultos no Brasil reconhecem até que precisam de terapia. Mas desses 30% que reconhecem, apenas 2% buscam por essa ajuda, Rodrigo. E um dos principais motivos é a descrença na eficácia aí dos modelos tradicionais.
Assim, dos modelos tradicionais sem determinadas ferramentas, né? Não quer dizer que os modelos tradicionais não funcionem, mas que o resultado é um pouco mais assim, é aquela história, eu vou até comparar aqui, se eu fizer essa comparação errada, você pode me corrigir, do tal do prazer. Você falou, faz o que você tem que fazer, você sabe que você tem que fazer, mesmo que você não saiba que não tem aquele prazer que você espera ter. Mas você sabe que você tem que fazer, faça, né? Então, assim, é mais ou menos isso. A pessoa fala, isso demora demais. É o que eu mais ouço. Fala assim, fazer terapia, ninguém tem paciência pra isso não. Demora muito. E aí tem gente ainda que fala, igual o cantor Leonardo, esses dias viralizou aí falando, a Poliana, num podcast, a esposa dele falando, que levou ele para poder fazer terapia, ele estava precisando, porque estava muito custoso, ela falou, estava muito custoso, imagina Leonardo, estava muito custoso, ela foi muito educadinha, né, estava muito custoso. Eu entendi que eles faziam uma terapia de casal, porém, nesse dia a psicóloga pediu para estar conversando só com o Leonardo, né, e aí ela obrigou ele a ficar lá na sala, a mulher, saiu para a recepção e deixou ele lá. Aí passou lá os 50 minutos da sessão e ele saiu da sala e aí ela entrou para perguntar, né, se foi tudo certo, se deu para poder conversar com ele tudo. Ele disse que não, ele ficou calado o tempo inteiro. E ele falou assim, eu vou conversar com alguém que eu não conheço? Vou contar meus problemas para alguém que eu não conheço? Eu vou tomar minha cerveja, eu falo dos meus problemas com meus amigos, mais ou menos assim, né? E não funciona também dessa forma. Gente, até imagina, eu já cheguei a pensar um dia a respeito. Conversar com os amigos é essencial, é importantíssimo, é terapêutico, mas não é terapia. Precisa de um profissional que entenda como que a mente funciona para poder te ajudar. Orientar mesmo, fazer uma psicoeducação. A questão das pessoas saber que precisa e não faz, tem vários pontos aí. Primeiro porque não acredita no processo às vezes. Sim. E às vezes também não dá prioridade para dor. Vou te explicar o porquê. Por quê? Vamos supor, se você tem um corte na mão, no punho, você cortou ali, tá sangrando. Sim. Você vai falar assim, não, daqui um mês eu vou arrumar isso. Eu vou arrumar. Não, você tá vendo, tá sentindo dor. Você vai logo para estruturar isso. Então, às vezes, a dor que a pessoa está sentindo não é prioridade para ela ainda. E pode ser que ela viva a vida inteira não tendo essa dor como prioridade, então ela não tende a buscar ajuda. Se você ficar dentro de uma casa por 3, 4 dias sem água, você vai dar um jeito de buscar água. Passa nem um dia sem, não é? É a prioridade. A questão de prioridade é entender o processo e entender a dor. Se essa água estiver a 20 quilômetros, você vai buscar essa água. Porque você não vai querer morrer de sede, porque a água está a 20 quilômetros. Exato. Mas buscar a terapia ali, às vezes, é porque você realmente não vê como prioridade, não tem necessidade, não entende a necessidade. Entendi. E a gente precisa entender isso. Que priorizar as coisas na vida. Priorizar as coisas importantes e que, sim, o profissional, ele não só pode, como ele vai te ajudar em algum momento, de alguma forma. Se você procurar, que com certeza vai te ajudar. Tem alguém me aguardando aí? O Ender Matias. Volta, meu amigo. O que tem de bom? Continuamos por aqui a nossa equipe de promoções direto Eu não entendi onde ele tá. para o Pino. Tá vendo? Ele não tá concentrado, não. O Ender tá bom hoje, não. Tem pergunta aqui que não vai dar pra fazer. Corre pra cá, pra Avenida Chabel Cecílio, número 2870, no bairro Jundiaí, aonde a Pino Trato está dando um show de preços baixos em produtos para Nossa, trás, muita casas gente e no para todas Instagram. as raças. Muita gente. Nos comentários que já passou, que entrou, que saiu. Tem o Pino Trato Prime Light, ainda para você aproveitar. Bom dia. E a pele mais sensível, tem o Pino Tem uma Trato pessoa chamada Eurípides Santos Corrêa, nem sei quem é, não. Ai, sai não, gente. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Volta. Ah, não acredito. Agora não vai. Agora eu não vou. Atualizou. Atualizou. Eu apertei aqui assim. Mas estava lá, Eurípides Santos Corrêa. Ah, nem sei quem é. Imagina. Ele acompanha tudo. Atualizou. Nossa, tá uma gracinha. Todas as lives eu lembro que eu tava sempre lá. O granulado sanitário 100% biodegradável, que diminui os odores de
que ainda pode ser descartada no vaso sanitário. Tem tudo isso com precinhos especiais, até petiscos, hein? Patês, pepinhos, biscoitos... É interessante falar, cara, que o pessoal me cobrava muito, Lira, hipnose ligado à religiosidade, né? Seria... Deixa eu ver se tem óculos social de pode passar a mão. Você que passar por aqui e pode levar até degustação para os pet. O melhor para o seu pet é no trato, é fato. E é claro que a Manchester FM continua por aqui, daqui a pouco a gente volta. Manchester FM sempre com você. Voltar para explodir. Quando voltar para o comercial aí. É muito rápido, você pensa que você Aqui na não Manchester. dá tempo. O Nike Santino com Ainda vou você. falar A aqui, partir das nossa, 6 é da muita manhã, gente. de segunda a sábado. É mais gente. Vestibular de Medicina Unievangélica. Tenho medo de ser hipnotizado. Esse medo impede um tratamento eficaz. É possível ser hipnotizado mesmo apenas receio. Prova presencial, 9 de julho. Inscreva-se no site Realmente a pessoa não tem medo de ser No meu rádio, hipnotizada. Sada Tem medo de falar alguma coisa que ela não quer ninguém. Isso é uma boa pergunta. Faz uma pergunta pra gente encerrar, antes da gente encerrar. São as principais dúvidas. A gente pode falar das principais dúvidas. Isso. Faço essa pergunta e já emendo com as principais dúvidas pra gente fazer um apanhado. Uma participação só não dá não. É muito O bom. povo gosta, né? Eu fui fazer o programa do Maluco. Em um acústico de primeira. 5.7. Aham. E foi a mesma coisa. O pessoal Você foi gosta. lá agora? Eu pensei que já era do Moloco antes lá. Não, foi agora. Tem uns Ah. 10 dias lá. Vendas online, balada. Centrão da cidade ouvindo. Tô no centrão da cidade ouvindo o radinho de pilha. Andando. Você merece uma conexão de internet que não Vou te deixa na contar mão. esses meus ouvintes. Como estamos comprometidos É em muito conectar bom. pessoas de maneira Acabou, né? confiável Assim, e essa questão desse eficiente. rádio de Nossa pilha, eu equipe acho tão está legal. integrada É. para proporcionar uma Tem um experiência amigo meu que faz uma mais coleção. excepcional Ele tem uma coleção de rádio, assim. Tem daqueles caixinhas de abelha, aquele pequeno, aquele que o pessoal vai pro estádio para poder ouvir, ver o futebol e ouvir lá. Essa geração nova nunca vai ter essa Não experiência, tem, da né? evolução, né? Sim. Tudo isso aqui, ó, tomou conta de tudo. Eu falo que quem tem mais de 30 anos teve uma época muito boa, 35 anos, porque pegou o início da internet, o início do desenvolvimento do celular, É verdade. Nossa, é pouco demais aqui. Aí quando eu falo assim, gente, acabou, aí começa mais gente. Cadê o podcast que você prometeu? E aqui tem quase pronto, né? O podcast. Tem câmeras, né? Eu na verdade, uma prima minha que ele tá montando um estúdio, assim. E aí ele tem uma faculdade aqui, lá na rua do Costela. A gente não precisa ter um plano para tudo, né? Sim. Mas o que não pode faltar é um plano de internet. Naquela rua ele tem uma faculdade. Aí ele me chamou lá, a gente olhou uma sala, lá eu falei, você acha que dá pra montar? Então a sala é mais ou menos desse tamanho. Falei, tranquilo, vamos montar pra fazer esse podcast. E o pessoal hoje gosta sem interrupção, né? Porque aqui tem que ter o pessoal que tá lá fora, vende flash pra poder fazer, tem a propaganda aí, tem que rodar. Então, Mas tem o podcast é bom, né? Também você vai já se vai integrado, né? Isso, você pode falar por isso, você não pode falar Pessoas de maneira confiável e eficiente. Nossa equipe está integrada em proporcionar uma experiência online excepcional para vocês, seja para trabalho, lazer, estudo e entretenimento. Estamos aqui para garantir a sua conexão. Escolha a IDN Telecom e descubra o que já vamos voltar nesse sentido aí. Você tem 5 minutos e já encerramos para não poder encerrar a live com o sorteio. Viu, gente? Já vamos fazer aí os sorteios. O pessoal que já fez aí a sua participação, ao mesmo tempo aqui vou mandar os nomes para os patrocinadores e a gente vai fazer o sorteio. O pessoal do Café Cerrado já chegou por ali. Ah, é o Álvaro. Tô conhecendo ele de costas. Ouça a entrevista. Pessoal E da embarque em uma viagem agricultura, com assim, conhecimento e inspiração. Que bom, isso é importante.
é ela já com aquele pesar que está terminando o nosso programa de hoje, gente. Mas antes, claro, eu conversando com o Rodrigo aqui, a gente falando assim, isso é porque a gente não falou tem o emagrecimento aí também, né? Tem aí a terapia de casal, né? Tem a questão de fobias, falamos, tem vício, quem tem vício em cigarro e tal, também a hipnoterapia ajuda. Mas teremos mais oportunidades, assim como todos os convidados que vêm aqui, que a gente sempre fala, acabou. Nós teremos mais oportunidades. Eu tenho aqui a Mel Margarete, está ouvindo a rádio, pessoal, a professora Renata também na sintonia por aqui, né? Uma pessoa chamada Eurípedes, eu não sei quem é, né? Eurípedes Corrêa, tá aí vendo, o pai do Rodrigo. Obrigada, Eurípedes, pela sua audiência de sempre, né? E acompanha o filhão onde quer que vai, nas lives e tudo, tá sempre dando essa força, né, Rodrigo? É muito bonito isso. O Gisley está aí falando que é um assunto necessário, o que nós estamos falando aqui. E eu tenho uma pergunta aqui, ó, doutor Rodrigo, tenho medo de ser hipnotizado. Este medo impede um tratamento eficaz? É possível ser hipnotizado mesmo eu tendo este receio? Aí nessa pergunta a gente já aproveita e fala assim os pontos aí, né? Você vai pontuar aí as dúvidas, as maiores, né? As dúvidas mais frequentes com relação a fazer uma hipnoterapia, Rodrigo. Vamos lá. Essa, inclusive, é uma das principais dúvidas, né? Eu tenho medo, será que vai atrapalhar? Isso. Então, não vai atrapalhar desde que a pessoa siga as instruções, siga as sugestões, faça o passo a passo. O medo e não acreditar, as pessoas falam, eu não acredito, também não vai atrapalhar. O que atrapalha? Atrapalha a pessoa não querer passar pela hipnose. E aí, por exemplo, eu já tive esse pensamento, eu quero ver o Rodrigo me hipnotizar. Não vai, por quê? Porque tem uma guerra ali, né? Uma questão de, quero ver se consegue. Não, você tem que querer. Eu não tenho poder nenhum para te hipnotizar. Buscar a pessoa, senta aí que eu vou te hipnotizar. Não. A pessoa, primeiro, olha, eu quero ser hipnotizado, estou aberto para isso e vou seguir as suas sugestões. A gente utiliza muito de imaginação, como foi feito com a questão do limão. Sim. Então a pessoa tem que seguir essa instrução. É como se fosse um GPS. Se você coloca no GPS, eu quero ir para o Rio de Janeiro, e aí o GPS fala, vira à esquerda, vira à direita, sei lá, a tantos metros, só que você não faz nada disso, provavelmente você não vai chegar lá, ou se você chegar, vai demorar muito mais tempo. Isso. Então, ali o profissional que está ali, ele vai servir como se fosse um GPS. Mas tem outras dúvidas que as pessoas falam, né? Por exemplo, se tem a ver com religiosidade, né? A hipnose tem a ver com regressão, então tem a ver com religiosidade. Não, a hipnose é uma ferramenta, ela pode ser utilizada, sim, né? Pelas religiões e ser utilizada aí para qualquer outro meio que seja como ferramenta, né? Tá. Outra, tenho medo de não voltar, Rodrigo, da hipnose. E aí, se eu não voltar daquele estado, vou ficar essa ali. aí é uma dúvida que às vezes a pessoa tem vergonha de falar, mas você não tem que preocupar com isso, porque você não vai para lugar nenhum, né? Você fica ali, sentado, normal, consciente. Só a mente que vai e você está completamente consciente, consegue abrir os olhos quando quiser, conversa com o hipnoterapeuta, né? Então eu vou ali, você está no estado de hipnose, eu falo, Mira, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem, Rodrigo, tá. O que está acontecendo aí agora nesse momento? Olha, estou aqui no meu aniversário de 4 anos, estou percebendo que aconteceu tal coisa. Então a gente conversa, fica consciente, não tem esse perigo, né, de não voltar. Então essas dúvidas, elas não vão atrapalhar a partir do momento que você queira passar pela experiência de ser hipnotizado. Entendi. E ninguém vai ser hipnotizado igual, porque isso acontece em filmes e tudo, a pessoa fala assim, quando eu te perguntar o seu nome, você fala, eu sou um passarinho, né? E aí fica aquela coisa, você não vai eu acho que o medo da pessoa imita um passarinho, ou então imita um canguru, uma onça ou qualquer outro animal, e que você não vá parar de fazer aquilo e a pessoa começar... E é engraçado, isso acontece mesmo, Rodrigo? Tipo, você sugestiona isso, porque eu vi isso numa palestra que aconteceu, a minha amiga foi lá e ele falava, você sempre que responder, sempre que eu te perguntar o seu nome, você vai dizer, eu sou a maçã. E aí, meu nome é maçã. E mesmo que ela não quisesse falar, ela falava, meu nome é maçã.
Ela começou a rir e aí ele perguntava, qual que é o seu nome mesmo? Ela falava, meu nome é Maçã, mas ela não conseguia falar o nome dela. Isso acontece? Acontece, né, desde que a pessoa dê a abertura para isso É e que o isso. cérebro perceba que isso não é algo ruim para ela. Então o cérebro vai analisar e falar, não, isso aí não é algo perigoso nem nada. E risos, a revelia aconteceu ali. Tudo que se vê na televisão é verdade. Não sei se naquele momento ali foi feito com uma hipnose, mas dá para fazer com hipnose. Dá pra fazer. Dá para comer a cebola achando que é maçã? Dá. É. Dá para mudar a cheiro, Sentir dá o pra mudar gosto e tudo. Gente. tudo. Agora, o que acontece? É porque essa aí é de entretenimento. Sim. Né? E vai chegar um momento que o cérebro ali, ele vai analisar e vai perceber que o nome dela não é aquele. Por quê? Porque não tem mais aquela pessoa sugestionando aquilo e vai contra o que a pessoa pensa. É. Então a pessoa ela não consegue falar, mas ela sabe que o nome dela não é aquele. Tem gente que arruma até força sendo hipnotizada. Eu participei dessa Uma dinâmica legal. dinâmica e a gente nós levantamos uma pessoa muito pesada. 2 mulheres levantou essa pessoa, eu e outra pessoa. E pede, tipo, saímos daquele estado. E eu não consegui mais, a gente não conseguiu nem mover a cadeira. E levantou sentado numa cadeira, no palco. É por isso que eu passei a acreditar. E como isso pode acontecer, Rodrigo? De onde alguma força? Se eu faço muito também, quando eu faço mentoria ou curso, né, é acreditar. É o que a pessoa fez ali, na verdade você tem essa força, mas o que o terapeuta fez foi sugestionar para você acreditar. E ele faz você realmente visualizar ser possível aquilo. Então, por isso Gente, a é pessoa importante. tinha mais de 100 quilos, sentou numa cadeira de madeira. Eu e uma outra moça levantamos. Por isso que é importante se autossugestionar que você é capaz, que você consegue. Se você não faz isso, o teu corpo não vai trabalhar o máximo dele. Pai eterno. Há 5 minutos faltando. Uma dúvida para finalizar. Vou contar os meus segredos. Lá vem. Mr. M. Não vai. Tá? Você fica consciente. Não é porque eu perguntei lá se você já traiu, você vai falar porque não quer. Exatamente. Vou perguntar a senha do cartão do seu banco, você vai me falar, não, você vai analisar a pergunta, né, e vai ver se realmente compensa falar ela ou não. Então fica consciente. Inclusive eu, né, sou bem profissional nesse ponto, eu, sempre que tem uma situação eu falo, olha, você pode me falar o que está acontecendo na cena? A pessoa fala se ela quiser, porque quem faz o tratamento mesmo é a própria pessoa, né? Ela que tem que ressignificar ali, etc. A gente vai servir só mesmo como ferramenta para orientar. Entendi. Então, chegamos ao final de mais um entrevista, mais um bate-papo. Eu vou só separar aqui o joio do trigo, porque eu estou recebendo aqui um monte de mensagens. Vou mandar alô para todo mundo que estiver perguntando aqui, que porventura não foi respondido ainda durante a nossa live. Você vai receber aí a participação, o Rodrigo vai gravar para mim, eu mando para vocês. Então ficamos entendidos assim, senão a gente invade muito ali o Café Cerrado, que já está preparando aí a sua entrada aqui. O Claudiomar passa só uma trilha, alguma coisa assim, só para eu encerrar a live aqui, que não dá tempo de passar música. Se você quiser passar alguma música, a gente vai só encerrar aqui a live e eu despeço do Rodrigo e já volto com o nome das pessoas contempladas que já foram enviadas para mim aqui. Manda ver aí, Cláudio. Gente, eu vou encerrar aqui agradecendo a vocês pela participação, tudo que vocês perguntaram aqui, mandem também pelo WhatsApp, o 99863-5140, esse é o do programa. Se alguma coisa não for respondida aqui, manda para mim que eu envio para o Rodrigo, ele me mandando a resposta eu envio de volta para vocês, tá bom? Mas no WhatsApp do programa, não no da rádio, 99863-5140. Tchau, Rodrigo. Tchau. Tchau, gente. Beijo. A live vai ficar aqui.